E galera, essa é mais uma temporada de um anime que eu não postei completo, mas eu venho trazer pra vocês. Então pega a pipoca, que os 12 episódios desse anime estão aqui, temporada completa, fechadinha. E se você quiser mais temporadas aqui no canal, deixa o like e vamos que vamos rumo aos 400 mil inscritos. E sem mais delongas, curte esse anime insano. 5 anos atrás, após ser intimidado na escola, nosso prota parou de sair de casa, se trancando em seu quarto. Ele perdeu toda a esperança do seu futuro e aceitou ser um fracassado. E enquanto ele olha para seu celular, uma luz o puxa para dentro. Em um lugar completamente claro, parecendo as nuvens, uma mulher vestida com as antigas beldades gregas diz para ele que após uma cuidadosa seleção, ele foi escolhido para reencarnar. Nosso prota logo percebe que acabou vascando de tanto ficar dentro daquele quarto. E a suposta deusa começa a explicar para ele sobre esse novo mundo. Ela diz que para onde ele vai, o poder mágico significa tudo, e isso definirá seu futuro. Então ela lhe diz que lhe deixará com poder abundante e boas habilidades, tudo para que ele aproveite bem essa segunda chance. Ouvindo isso, ele já começa a imaginar a vida que queria e pedir a Deus. Ele logo se empolga com a ideia de passar seus dias assistindo anime e sem nada para fazer, e pensando em ter um estilo de vida preguiçoso e leve. Ele então pede para ser reencarnado. E chegando nesse novo mundo, percebe que terá que começar na infância. Ele foi reencarnado em um bebê com um corte de calvão de cria e aparentemente seu pai é o rei desse lugar. Ele está todo orgulhoso de seu filho por ele carregar a insígnia real em seu peito e por ser descendente dele. Nosso prota, notando que ele é filho do rei, torce logo para ser o 8º filho. Quanto mais irmão, melhor. Tudo para que ele possa viver sua vida sem ser perturbado e preguiçosamente. Então seu pai aproxima a bola de cristal do bebê. Ele quer fazer uma avaliação mágica nele. Um redemoinho de poder aparece. A bola começa a brilhar. O rei começa a se perguntar o nível de poder que a criança vinda dele, da Princesa da Luz, teria, já que ela é uma das heroínas que derrotou o Rei Demônio. Ele espera que passe dos 40, até dos 50 seria bem. Mas acaba que quando a bola se apaga, apenas o número 02 aparece. Ele possui apenas 2 pontos de magia no seu corpo, fora que ele não possui nenhum elemento, apenas uma magia de barreira. Seu pai começa a se perguntar o porquê isso aconteceu com ele. Ele está desacreditado que essa coisa tosca nasceu dele e da Princesa da Luz. Ele e a princesa começam a se preocupar de que outras pessoas comecem a comentar se soubessem que eles deram a luz a esse bebê. E enquanto eles se olham com pensamentos ruins, o prota já sente o fim desse desenvolvimento. Então, numa ideia bosta, vindo dos dois pais de exemplo, eles decidem abandonar o bebê. Eles sugerem dizer que o bebê foi de arrasta para cima no nascimento. O prota já se desespera, afinal, ele já vai voltar para o céu logo após ser reencarnado. Mas o rei volta atrás, pensando que vascar seria demais. Ele então manda apenas abandonar a criança na floresta. Sim, muito melhor deixar uma criança na floresta, E no céu, a deusa que reencarnou nosso prota está desesperada. Ela deu habilidades apelonas para ele, mas ninguém acabou notando. O dispositivo de mana daquela época podem captar apenas 2 dígitos, mas ela deu a ele uma quantia de 1002 de mana, fazendo ele parecer um incapaz. Fora que ela esqueceu de dar para ele um elemento e agora ele será jogado fora por culpa dela. E na floresta, nossa prota está em uma situação péssima. Ele está em um cesto, como um bebê, e enrolado. Ele não pode fazer literalmente nada. Então ele lembra do que foi dito na cerimônia de verificação da magia. Ele lembra de sua magia de barreira e resolve tentar usá-la. Ele não sabe como formar ela. E enquanto ele pensa em um formato para ela, ele começa a imaginar formas geográficas. E delas nasce um quadrado neon. Muito bonito, por sinal. Ele começa a achar que usar magia é fácil por conta de conseguir invocá-lo tão facilmente. Ele percebe que pode mexer com seu formato e mudar seu tamanho. Ele sente que pode fazer qualquer coisa com esse quadrado e sua imaginação. Ele transforma o quadrado em um pássaro e então surge a ideia de usar em si mesmo. Ele então traz o quadrado para perto de si e cobre o cesto com ele, conseguindo sim se erguer no ar, por meio do quadrado. Ele descobre que a magia de barreiras é muito mais útil do que ele imaginava, fora que ele nem sente que está gastando mana. Enquanto está completamente envolvido com seus experimentos, surge atrás dele um lobo enorme e imediatamente tenta mordê-lo. Mas nosso prota rapidamente invoca uma magia de barreira em sua volta, fazendo ela o mais dura possível e parando os dentes desse lobo. Ele percebe a resistência da barreira e decide criar outras menores, pensando em atacar o lobo com aquilo, mas isso não funciona. Elas nem fazem cócegas no lobo, e vendo que o bichão tá vindo para cima de novo, ele começa a procurar algo maior. Ele então usa suas barreiras para levantar árvores e tacar elas no lobo, mirando elas e jogando para cima dele. Ele o acerta, mas o lobo levanta mais uma vez sem grandes problemas. Nisso, o prota pensa que nem isso foi capaz de derrotá-lo, e como última medida, ele pega um pedaço enorme de terra, erguendo sobre a cabeça do lobo, que começa a pedir calma, querendo conversar.
O lobo, vendo que ele não iria parar, se rende. O prota fica sem entender, ouvindo a voz de uma mulher falando que se rendia. Ele então, quando está prestes a esmagá-la, percebe que o lobo está falando que se rendia. Um pouco depois, o lobo começa a explicar que pensou em comê-lo para reabastecer sua mana, porém, não imaginava que ele seria tão forte. Nosso prota pensa em falar com ela, mas acaba que ele não consegue ainda. Ela se pergunta então para onde foi aquela racionalidade de antes, mas o prota não para por aí. Ele começa a pensar em como usar a barreira para falar. Ele então tem a ideia de criar uma barreira que transforma pensamentos em som, e ele cria, colocando ela dentro de seu corpo e começando a falar. A loba fica impressionada com isso. Ele começa a explicar para ela. Ele fala seu nome, Haruto, abandonando o nome feio que o rei lhe deu, e fala que foi abandonado por seus pais por nascer com pouca magia. Mas a loba interrompe ele, perguntando como isso seria possível, visto que a mana que aquele bebê emanava era muito acima daquela que os humanos poderiam ter. Ela então, após pensar um pouco, chega à conclusão de que ele seria a reencarnação do rei demônio, mas Haruto, pensando consigo, revela que era apenas um recluso em sua vida passada. Mas como não seria bom ela pensar que ele era esse lixo, Haruto acaba aceitando e se declarando como a reencarnação do rei demônio. Então, após ele falar isso, ela reconhece como ele é forte e diz que admite sua derrota, deitando de barriga pra cima e mandando ele acabar com ela de uma vez. Haruto diz que isso seria demais, e apenas manda ela não lhe atacar outras vezes. E vendo sua generosidade, a Fenrir fica maravilhada, jurando lealdade para ele por toda a eternidade em seu nome, o Fenrir Vermelho. Haruto fica tocado com o gesto dela, e resolve ir embora, deixando ela para trás, e chamando ela de Fly. Ela acha que isso é coincidência demais, e pede Haruto para esperar. Ela acha que ele poupou sua vida, e ainda fica maravilhada por receber o nome. E por conta disso, ela aceita que o pacto está firmado, chamando nosso prota de mestre. Ele tenta explicar para ela que a chamou de Fly apenas para encurtar seu nome, mas acaba que ela aceita isso como seu novo nome, gostando dele. E enquanto ele tenta explicar, Haruto cai da levitação. Fly começa a perguntar o que houve, mas acaba que isso é um problema um pouco mais difícil de se resolver. Ele está com fome. Haruto precisa de leite materno. E vendo a situação, Fly começa a se transformar, falando que por seu mestre faria qualquer coisa. E nisso, ela se transforma numa mulher humana, ainda mantendo suas orelhas e cauda. Haruto fica todo tímido vendo tudo aquilo, e ela começa a se cobrir, se desculpando por lhe mostrar isso. E ele usa sua magia de barreiras para criar uma roupa para ela, mas ele cria um colã latex, deixando ela ainda mais sus, e vendo que o problema da fome ainda persistia, ela começa a tirar suas vestes. Ela diz que mulheres humanas dão leite apenas após fazerem snu, e começa a pedir para Haruto fazer aquelas coisas. Ele enfim chega à conclusão de que Fly talvez seja meio tapada, e após explicar para ela, ela percebe seu erro e se desculpa com ele, e de repente, eles ouvem alguém se aproximando. Fly fica em modo de batalha, mas Haruto manda ela ouvir o que ele tem a dizer. Acaba que era um homem enviado para salvar Haruto. Ele veio com um leite materno para lhe acolher. Um parente, sabendo das circunstâncias, o enviou, e ele começa a discutir com Fly, achando que esse era um plano que ele armou sabendo que ela não dá leite, mas por fim, Fly concorda em ir com ele e Haruto, para que possa cuidar dele enquanto finge servir o homem. Eles armam uma cena na floresta com a cesta do bebê, derramando sangue e amassando ela. Por fim, eles vão embora. Muitos anos depois, pela manhã, Haruto agora como um jovem cumprimenta seu pai adotivo, sua mãe e sua irmã. Ele nos conta que conseguiu se manter vivo com a ajuda do Marquês Gold. E ele também fala que planejava ir embora assim que desmamasse, mas acabou gostando do lar acolhedor e ficou tempo demais. Porém, ele ainda tem um problema nessa casa, sua irmã menor. Aparentemente ela não gosta muito dele. Por outro lado, ela parece gostar muito de Fly, até implorando para brincar com ela. Fly queria negar brincar com ela para cuidar de Haruto, mas ele força ela a brincar com sua irmãzinha. E um pouco depois, enquanto ele observa elas brincar, sua mãe vem falar com Haruto, dizendo para ele não ficar triste, pois sua irmã não faz isso por mal. Ela apenas não sabe como interagir com o menino de sua idade, e por isso ela é fria com ele. E enquanto sua mãe explica isso, ele começa a pensar que sua irmã, na verdade, descobriu que ele é um tiozinho de 30 anos e por isso despreza ele. Sua mãe então lhe dá a ideia de fazer algo especial para sua irmã. Assim ela poderia começar a vê-lo de maneira diferente e gostar dele. Ela também diz que ele é o herdeiro daquilo tudo, falando para ele sair do quarto e ser mais orgulhoso. E em seu quarto, após pensar na ideia, ele começa a conversar com seu clone. O maluco tem um clone. Ele diz que nesses anos que ficou ali, ele estudou muito sobre magia de barreiras, e com ela fez um clone de si mesmo. Mas ele não fala ou anda independentemente. Ele quer deixar esse clone quando for embora dali, então ele precisa terminá-lo. Porém, ele lembra que se ele for e quiser levar Fly, teria que criar um desse para ela também. Enquanto pensa nisso, seu pai aparece. Haruto já sentia que esse dia chegaria, mas achou que iria demorar mais. Acaba que seu pai quer lhe ensinar a arte da espada. Como o nível de magia de Haruto é baixo, ele quer lhe dar alguma chance de ser alguém. Ele pergunta se Haruto tem alguma outra ideia, vendo que ele não parece gostar de esgrima. E, pensando rápido, Haruto diz que talvez ele queria seguir o caminho da magia
magia antiga, e seu pai acaba considerando que ele fica estudando ela enquanto está trancado em seu quarto todos os dias. Haruto acha que se safou apenas com isso, mas acaba que seu pai ainda o força a aprender esgrima. Ele diz que Haruto precisa testar sua aptidão antes de desistir, e joga a espada para ele, para que eles tenham um sparring de teste. Seu pai é alguém da elite, conhecido como martelo de guerra estremecedor, e Haruto começa a se perguntar como ele conseguiria acertar alguém assim, mas acaba que ele decide ao menos testar, se imbuindo em magia de barreira apenas para não sentir dor. Então ele sai numa disparada para atingir seu pai, mas numa velocidade impressionante, o assustando e o fazendo ter que esquivar sério. Haruto passa direto e acaba quebrando sua espada no chão. Ele esqueceu de reforçar a espada com barreira junto dele. Haruto fez um buraco enorme no chão enquanto batia nele, e seu pai resolve testar ele indo a sério, e dizendo que pararia a espada antes de o atingir. Mas Haruto vê que ele iria tomar a pior e desvia da espada de seu pai, voando pelo quintal e pulando por cima dele. Ele fica feliz de conseguir desviar, mas seu pai fica chocado. Não havia como desviar desse ataque se a pessoa não fosse no mínimo nível 30, e ainda assim ele conseguiu. Haruto começa a falar que ele também ficou em dúvida de sua magia, e por isso criou um cristal com barreira que alcançasse os 3 dígitos, mas acabou que seu nível ainda era 002, e ele concluiu que por não ter talento, ele poderia usar magia de barreira tão bem. Seu pai ainda está em dúvida, mas acaba pedindo para ele continuar treinando, pois isso pode ser um despertar inconsciente. E enquanto eles treinam, sua irmãzinha está o observando da porta de casa. E à noite, seu pai, que está cansado, começa a conversar com sua mãe. Ele está dizendo que talvez Haruto seja um demônio que retornou. Ele fala que há um tempo, alguém do palácio teve um caso com um demônio, e por isso, poderia ser um desses casos. Ele diz que a marca real dá poderes desconhecidos para seu portador, e por isso, poderia ser uma hipótese, dizendo que isso poderia responder o porquê a demônia Fly está demonstrando tanto respeito por ele. Sua mãe, por sua vez, defende Haruto, afirmando que ele é apenas uma criança normal, e seu pai apoia a ideia, falando que seja quem ele for, lutariam para que ele tenha uma vida feliz. Enquanto isso, no colo de sua mãe, a irmãzinha diz que não há como Haruto ser um demônio, porém ela parece conhecer algum segredo dele. E deitado, Haruto se preocupa com seu pai, que vem estando ocupado, e em meio a isso, ele também está feliz, por não ter que passar por suas aulas de espadas. E enquanto pensa isso, ele ouve uma grande comoção do lado de fora, ligando seu sistema de câmeras para descobrir o que está acontecendo. Ele vê diversas pessoas feridas e vai lá fora para descobrir o que houve. E, perguntando ao seu pai, ele descobre que recentemente veio ocorrendo diversos casos de bandidos atacando seu território, e com ele recebendo informações sobre a base dos bandidos, caíram em uma emboscada. Ele teve cuidado ao partir e jurou não fazer prisioneiros, porém ele acabou desse jeito triste. Seu pai fala para ele que essa pode ser uma visão triste de se ver em uma idade tão nova, mandando ele ir para dentro. E Haruto realmente vai. Ele vira as costas e começa a andar, batendo de frente com Frei, que estava falando mal de seu pai por ter apanhado por bandidos amadores, e Haruto apenas chama o nome dela, mandando ela calar a boca, muito puto. Ela imediatamente fica de bico calado, e com medo da aura que Haruto exalava, e andando entre soldados, ele coloca sua magia de barreira neles. Ela age como uma magia de cura, fazendo os ferimentos que eles tinham sumir, desde fechar cortes até reconstruir olhos e pernas. Ele cura o exército de seu pai inteiro, fazendo ele ficar sem entender o que aconteceu. Enquanto ele dorme tranquilamente, Frei está na sua porta, e quando ele levanta e pensa em sair do quarto, ele bate de frente com ela, quem não responde suas perguntas, e ele se lembra. Ela está sem falar desde mais cedo, quando ele deu a ordem dela calar a boca. E ele volta atrás, mandando ela voltar a falar. Porém, ela está receosa, pois acha que pode tê-lo ofendido de alguma maneira. Haruto fica impressionado dela não saber o porquê ele está com raiva, então chama Frei para andar com ele, levando ela para o terraço. Lá, ele mostra diversas telas flutuantes no estilo Tony Stark. Por meio delas, ele começa uma busca pelos homens que atacaram seu pai. As telas estão espalhadas por toda a região, e ele consegue ver tudo nos arredores, até que ele encontra um grupo de homens que se parecem ladrões, mas com eles há alguns soldados, o que faz Haruto ficar em dúvidas. Mas Frei faz ele pensar, dizendo que como eles sabiam do ataque de seu pai e puderam emboscá-lo, provavelmente devem haver espiões trabalhando com eles. Então Haruto entende, decidindo eliminar todos eles. Ele levanta uma barreira em volta deles e os faz sair voando. Enquanto isso, sua irmãzinha está na janela de seu quarto e acaba vendo essa cena de Haruto e Frei voando em frente à lua. E no acampamento dos bandidos, eles festejam alegremente. Dentro de uma das casas, eles chamam um velho senhor de chefe, dizendo que quando lembram do olhar assustado do martelo de guerra, a bebida se torna ainda melhor. Mas o velho diz para eles não se empolgarem. Eles acabaram deixando ele escapar e só poderão comemorar de verdade quando derem um fim a ele. E ouvindo isso, aparece Haruto. Ele está na porta com Frei, que já nocauteou um dos homens. E quando eles percebem e pensam em fazer algo, Haruto os paralisa. Ele os congela no chão usando suas barreiras. O bandido acha isso ridículo por se tratar de barreiras, mas Haruto se irrita e gruda ele na parede. Ele continua falando para os outros que ainda estão conscientes que tudo que eles precisam fazer é responder suas perguntas, falando que se eles mentirem para ele,
pagarão o preço. E acaba que eles caguetam tudo. Eles falam que são espiões do país vizinho, com a missão de se infiltrar nesse país como ladrões e causar caos. Eles até descobrem que os bandidos provavelmente têm cúmplices na fronteira, mas um deles revela mais algo, falando que tem um cúmplice com eles nesse país, mas também dizendo que não conhece mais nada sobre ele. Haruto pensa que para estar medido nesse plano, a pessoa teria que ter mais influência que seu pai. Ele começa a pensar se no Império haveria alguém que iria querer sua vida, mas enquanto pensa, os bandidos dizem que já fizeram sua parte, dizendo tudo o que sabe, achando que seriam liberados, mas Haruto apenas agradece a eles pela colaboração e manda Frei queimar o forte inteiro. Os bandidos dizem que estavam apenas seguindo ordens, mas Haruto afirma que deixar eles irem após terem emboscado e ferido seu pai seria impensável, fazendo Frei ligar a churrasqueira. Todo o local começa a pegar fogo e o caos se instaura. Isso enquanto eles saem tranquilamente do forte. Haruto afirma não saber muito sobre isso de soldados imperiais ou conflito entre nações, mas eles começaram esse conflito, então ele não demonstrará misericórdia. Mas por enquanto, ele vai mandar uma carta anônima para seu pai, falando sobre o extermínio dos bandidos que o atacaram. E um tempo depois, após ser confirmado, foram avisar o Lorde sobre o extermínio dos bandidos. Ele fica impressionado que alguém queimou o forte até o chão, e até os sobreviventes que foram capturados alegam isso. Ele aceita esse desfecho, mas manda investigarem isso minuciosamente. Ele sabia que não se tratava de ladrões comuns, mas não imaginava que o Império estaria envolvido. E Char, quem estava em seu colo esse tempo todo, pergunta para seu pai quem poderia ter dado conta dos bandidos. E ele fica sem respostas, mas a força, precisão e tamanha crueldade para fazer isso apontavam para apenas uma pessoa. Ela é mais forte que ele e provavelmente seria capaz de fazer isso. Ela sempre faz a ronda, afastando e caçando os monstros dos arredores, e poderia ter feito isso numa dessas ocasiões. Mas Char nem termina de ouvir o que ele tem a dizer, pulando de seu colo e dizendo que ainda tem coisas para fazer. Ela sai da sala e se lembra do que viu na noite passada, se perguntando quem realmente é a Haruto. Ela vai até Frei e manda ela responder honestamente, perguntando se são dois Harutos. Frei começa a achar que ela está doente, mas ela diz que ontem à noite viu seu irmão e Frei voando. Mas como ela sabe que seu irmão não tem mano bastante para voar, ela foi vê-lo em seu quarto. E quando ela entrou, Haruto estava lá. Porém ela não sentiu sua aura assustadora de sempre vinda dele, perguntando o que isso poderia significar. E Frei se empolga, percebendo que Char pode sentir o poder de Haruto. Ela diz que ele foi abençoado desde o nascimento com um enorme poder mágico, o qual ultrapassa e muito os limites humanos. Ela diz que mesmo um demônio como ela não pode pensar em superá-lo. E Char pergunta se ela sabe o que Haruto é realmente, mas Frei diz para ela que Char está se preocupando com assuntos triviais, e que se continuasse assim, ela não cresceria adequadamente. Ameaçou ela, falou logo que vai virar uma tábua. Frei, um tempo depois, vai contar tudo para Haruto, avisando ele da vigilância de sua irmãzinha. Ele logo percebe o porquê daquele comportamento estranho e nota que para ela, ele é extremamente suspeito. Ele fica sabendo que ela até descobriu do clone e resolve colocar uma barreira de vigilância com base no que Char estiver fazendo. E por fim, Frei se inclina para o lado e pergunta discretamente para Haruto o porquê se tem dois dele. Mas ele se nega a responder. À noite, ele sai de seu quarto e vai para o banheiro, notando Char, que esperava perto de seu quarto, e que começou a segui-lo quando ele saiu de lá. Ele pensa se não seria melhor apenas confrontá-la e perguntar o porquê de estar espiando. Mas quando ele vira e tenta falar com ela, Char sai correndo, deixando Haruto para trás. Ele parte para o banho pensando que ela não o seguiria lá, mas acaba que ela o segue até mesmo naquele momento. E com o passar dos dias, essa situação continua. Char o segue em todas as situações: treino, estudo, passeio e até no banho. E num dia, na hora da refeição, seu pai lhe diz que Char e sua mãe viajariam sozinhas. Ele diz que é um festival que ele sempre vai, mas dessa vez ele não poderia ir, deixando as duas em seu lugar. Haruto então fala para eles levarem Frei consigo, mas sua mãe diz que não a vi faz muito tempo e achava que ela estava fazendo algo para Haruto. E ele se lembra que mandou ela intimidar os monstros de perto para que não atacassem a cidade. Enquanto ele pensa e se lembra dela, Char está o encarando, doida para descobrir algum podre de seu irmão. E um tempo depois, enquanto ele dormia, a barreira de vigilância que ele colocou em Char começa a apitar. Ele vê pelas câmeras que sua carruagem está sendo atacada. Seus homens começaram a cair, e ela é obrigada a se defender dos ataques daqueles soldados imperiais. Ela consegue parar alguns ataques, mas acaba sendo atingida em sua perna. Enquanto ela está sentindo dor, uma das barreiras de Haruto aparece no ouvido de Char, dando instruções para ela. Ela as fala para sua mãe, que a segue prontamente, e as instruções as levam para um precipício, mandando elas pularem. Sua mãe hesita, mas
pula em seguida confiando em sua filha. Ela usa sua magia para se amortecer na queda, mas ainda assim precisa aguentar uma parte da pancada. Ela está quase sem magia e Char diz que elas estão quase lá, falando para elas continuarem em frente. Ela as guia para uma caverna, propícia para que elas se escondam. Lá dentro, elas encontram diversos musgos fluorescentes, o que acaba deixando a caverna iluminada, e faz com que ela não seja muito boa para se esconder. A mãe diz que iria atrás da pessoa que lhes passou a direção, achando que eles estariam por perto, e que eles seriam heróis da justiça. Ela explica para Char o que seriam esses heróis e diz que iria buscá-los, mas Char pede para que ela não vá enquanto chora. Mas sua mãe diz que está tudo bem e que voltaria em segurança. Mano, que dead flag, hein? Meu Deus do céu. Ela sai da caverna pensando que não poderia deixar encontrarem Char e nota que na entrada da caverna havia uma magia ilusória que escondia o buraco na pedra. Mas enquanto ela olha, os soldados chegam. Ela pensa que não pode se deixar ser capturada, puxando um canivete e apontando para o pescoço. Ela começa a pedir desculpas e se desculpar com sua família, aproximando a Tramontina do Gogó. Mas quando eu ia penetrar, a faca se desfaz. Haruto chega como um raio, dando um choque nela e colocando-a para dormir. Ele diz que voar em alta velocidade não é suficiente e que estava muito atrasado, falando que dessa vez eles o irritaram. O soldado começa a perguntar quem era ele e Haruto os faz sair voando enquanto manda ele calar a boca. Enquanto isso, Char, que está lá dentro, está rezando por sua mãe. Então ouve passos. Haruto começa a falar com ela, usando uma voz diferente, falando que a mãe dela está inconsciente e que ela deveria esperar e cuidar dela, que a ajuda viria. Ela, enquanto ouve ele falar, sente a hora assustadora de seu irmão, mas pensa que ele veio salvá-las. Então sai de trás da pedra, chamando ele, e Haruto acaba respondendo imediatamente. Ela então pergunta se ele é um aliado da justiça, e ele já se sente nervoso na primeira vez que conversa com Char, mas culpa a pergunta sem noção dela. Porém, resolve jogar junto com ela, assumindo que é sim o herói da justiça. E Char diz que já sabia e que ele teria esses poderes para punir os malfeitores. Ela diz que sua mãe lhe ensinou que heróis usam seus poderes para ajudar as pessoas. Ele então diz que ela precisa manter esse segredo, e ela fala que mentiria para seu pai por ele. E Haruto parte dali, dizendo que cuidaria dos bandidos do lado de fora. À noite, relatam para os dois que sua mãe e irmãs estão seguras e que agora estão sendo escoltadas por Free. Ele também diz que os guardas foram feridos, mas apenas foram curados espontaneamente mais uma vez. Seu pai lhe pergunta o que Haruto achava sobre isso, mas acaba que ele só diz que provavelmente a pessoa que está lhes ajudando ficará do seu lado enquanto eles se comportarem. E continua falando, revelando que sabia sobre o fato dos soldados que atacaram as duas serem do Império. E seu pai desconfia, mas Haruto acaba enrolando ele e faz ele acabar descobrindo que há um espião em seu território. Seu pai fica impressionado que ele tenha pensado tudo isso, achando difícil acreditar que às vezes ele tem apenas 8 anos. E Haruto pede desculpa por isso, falando que é um homem velho por dentro. E enquanto seu pai fala que uma certa raposa astuta resolveu dar as caras, as meninas chegam, com Char toda animada abraçando seu pai. Ela, para surpresa de todos, também abraça Haruto, falando que sentiu saudade deles. Ela começa a falar de maneira suspeita sobre a mudança de comportamento repentino, mas afirma que agora ama seu irmão, deixando Frei com ciúmes dela. E após salvar Char e sua mãe, enquanto fingia ser um aliado da justiça, Haruto acaba se surpreendendo, pois sua irmãzinha passa a gostar demais dele. E alguns dias após, enquanto ele ainda está em seu quarto, Char invade com tudo, chamando seu irmão para brincar, mas ele mais uma vez pergunta se ela ainda não aprendeu a bater na porta, e ela, na maior cara de pau possível, diz que na próxima bateria. Desde aquele dia, ela vem em seu quarto quase todo dia. Ele se sentia estranho quando ela o odiava, mas não sabe como se sentir agora que ela gosta dele. Porém, ele não se importa, já que ter ela ali é como ter um bichinho que gosta dele. E nisso, ela vê as telas de Haruto e pergunta o que seria, com ele respondendo sinceramente que era sua magia de vigia. Char pergunta a ele se aquilo era a magia antiga que Haruto estava estudando, e ele lembra da mentira que contou ao seu pai, sobre ficar trancado em seu quarto estudando magia antiga, quando na verdade ele apenas ficava vagabundando enquanto está ali. Ele tenta mentir para ela que é uma pesquisa difícil por não se ter livros relacionados a ela, mas Char quebra ele ao meio, dizendo que existem sim livros a respeito, e ela já havia os visto na biblioteca, chamando ele para ir vê-los. Ela o leva a um lugar que ele não sabia que existia e sozinha pega todos os livros relacionados ao assunto e entrega para seu irmão, que só pode ficar impressionado. Ele começa a ler sobre a magia antiga que lidava com a magia não elemental, diferente da magia existente na atualidade. Ele percebe que
talvez sua magia de barreira seja assim ligada de certa forma a esse tipo de magia anciã, e ele fica impressionado com a descoberta daquele livro, e Char até que ele explica algumas coisas. Ele pergunta como ela leu esse livro cheio de palavras difíceis, e ela fala que teve a ajuda de sua mãe e de Flay para lê-lo, pedindo para seu irmão ler para ela também, e Haruto percebe que essa é a oportunidade dele ativar sua skill de irmão mais velho. Porém, Char sai de sua cadeira e se senta em seu colo, falando que quando sua mãe lê para ela, ela faz isso, e Haruto só pode ignorar. Ele começa a ler os textos e vê que eles tratam de assuntos muito comuns em animes que se passam no Japão, dizendo que está com saudade de assistir anime, pois desde que foi reencarnado ali, ele não pôde mais. E Char fica curiosa com essa palavra, perguntando o que seria, e Haruto fica relutante em falar, mas acaba contando a ela. Ele começa a explicar a mecânica por trás da animação e termina falando sobre as imagens que se movem e falam. Char fica olhando para ele com uma cara de espanto, e deixa Haruto nervoso, pois ele falou demais. Isso pode acabar fazendo ela achar ele estranho, mas muito diferente do que ele pensa, ela fica muito animada com isso. Ela acha essa uma magia muito diferente, e fica com os olhos brilhantes de curiosidade a respeito disso. Ela cria interesse em ver esse tal anime, falando que ver ele animado assim a deixa feliz. Ele acaba ganhando uma dose extra de disposição para fazer com que Char possa assistir o anime que ela tanto está curiosa, e 2 semanas depois, ele consegue acesso a uma rede de internet japonesa moderna no Isekai. Ele pula os detalhes de como conseguiu, mas consegue até mesmo logar em sua conta de streaming, que ainda está ativa. Ele então cria uma conta infantil para Char, e deixa ela assistir animes. Ela fica surpresa que ele tenha feito tal dispositivo mágico, e que ela ainda possa ver esse tal anime. Ela olha o catálogo e no meio dele, acha uma menina mágica, com uma Madoka. Ela cria interesse, e ele diz que ela escolheu bem. Haruto então coloca o anime para passar, e é realmente o anime de Mahou Shoujo. Char fica maravilhada com o que está vendo, a imagem se movendo é incrível para ela. Ele fica feliz com ela gostando, mas surge um problema. Char não faz ideia do que elas estão dizendo. Ele entende o que ela está falando, visto que Char não conhece japonês, então ele pensa que seria difícil ensinar japonês para ela, mas considera que por ela ter 5 anos, ela possa conseguir de certa forma. E ele cria imagens com kanjis, fazendo ela aprender como se estivesse usando um livro infantil, e acaba que ela gosta do idioma e acha bonito que cada símbolo tenha um significado. Ela acaba dominando o hiragana e o katakana em apenas 2 horas, 2 alfabetos, por assim dizer, que integram a língua japonesa. Ela também aprende a fazer pesquisas no Google, pesquisando o significado de justiça, e deixando Haruto impressionado por ela ter dominado os kanjis básicos do Fundamental 1. E 2 semanas depois, Char está de volta. Ela invade novamente o quarto de seu irmão e pede para ele para continuar vendo um anime de zumbis com Power Rangers. Ela gosta da temática da cidade de Saitama estar lotada de zumbi e os heróis da justiça a salvarem e protegerem o povo. Ele diz que carros, trens e aviões não devem fazer sentido para ela, mas Char apenas diz que se seguir o fluxo, tudo estará bem. Haruto diz que faz 2 semanas que ela começou a ver anime, e com eles já dominou o japonês, se tornando fluente no idioma. Ele começa a suspeitar que Char talvez seja um gênio, e a pensar que talvez deixar ela apenas assistindo anime seja algo ruim, mas como ela está feliz, ele como irmão mais velho não quer tirar isso dela, porém precisa ser rigoroso. Mas vendo a pose de super-herói dela fica difícil, porém quando ela está para ir ao próximo episódio, Haruto a impede. Ele diz que não pode deixar ela assistindo uma temporada inteira de uma vez, colocando uma regra de apenas 3 horas de TV por dia para ela, e Char fica sem chão com tal ruindade. Ela pergunta o porquê, e ele diz que isso não é saudável para crianças. Ela tenta argumentar dizendo que está bem, mas ele segue firme na sua decisão, chamando ela para o jantar. No jantar, Char está quase dormindo, e seu pai diz que ela tem passado muito tempo com Haruto, perguntando o que eles estão fazendo, e nisso ela acorda de imediato, dizendo que eles estão estudando magia antiga. Sua mãe acha incrível, mas diz para ele ficar de olho nela, para ela não exagerar, e nisso eles terminam o jantar, e vão para seus quartos, mas Char continua seguindo ele, e Haruto se vê obrigado a falar para ela que Char não assistiria anime mesmo que o seguisse, mandando ela ir tomar banho para dormir, e ela se vê vencida pelos argumentos, indo embora fazendo birra. Enquanto ele está tomando banho, chega Char, e ele pergunta o que ela está fazendo, e ela apenas diz que está tomando banho como ele disse. Ela diz que como não pode assistir anime, não há nada para fazer fora dormir, já parecendo um otaku. E enquanto ele está se lavando, ela começa a olhar para seu peito. Char pergunta o que seria aquela marca que ele tem ali. Ela afirma já ter visto aquilo antes, então se lembra, chamando aquela marca de a marca de um herói da justiça. Ele então concorda com a abobrinha de anime que ela está falando, mandando ela guardar segredo, para ele continuar sendo um herói. E após o banho, ela se despede dele em sua porta, mas aparece dormindo com ele em sua cama logo após. Sua mãe vê eles da porta e fica feliz que eles estejam se dando tão bem como irmãos. Sim,
como irmãos. Vamos apenas ignorar tudo que essa maluca falou nos últimos 15 segundos de anime. E alguns dias após, seu pai parte para acabar com os bandidos, e Char fica melancólica com isso, mas Haruto a tranquiliza, dizendo que os bandidos dessa vez eram plebeus, e seu pai daria conta disso. E Char pergunta a ele o porquê aquelas pessoas teriam virado bandidos. Haruto responde a ela que estaria havendo uma disputa por poder, que estaria afetando as pessoas da região, e por isso eles estariam fazendo essas coisas. Char continua para baixo, perguntando se não teria uma forma de fazer com que todos fiquem felizes, mas seu irmão fala que todos querem isso, porém não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas ela pergunta para ele se seria impossível até mesmo para ele, o herói. Ela começa a falar que os poderes que Haruto tem deveriam ser usados para o bem da humanidade, e que ele poderia salvar a todos. E Haruto começa a se perguntar de que anime ela teria tirado isso. Ela começa a pressionar ele para fazer isso, e ele aceita, logo após perguntando se ele não iria se transformar, com os olhos de cachorro pidão, implorando para ele fazer isso. E Haruto sem escolhas acaba fazendo. Ele faz uma pose e se transforma, virando um adulto em tamanho. Char fica maravilhada com esse traje dele, e ele está prestes a virar titular do Vascão de tanta vergonha. Ela se empolga para ir com ele, mas ele não permite, deixando ela com uma tela que mostrará tudo o que ele fizer. Ele, já em cima de uma árvore, pensa que isso está ficando bem complicado, mas pensa em se esforçar por Char. Ele então acha os bandidos, prendendo eles com sua barreira. Ele pensa que deixá-los ali seria o bastante, mas Char provavelmente quer ver ele em ação. Então ele parte para cima dos bandidos, fazendo uma entrada e um discurso paia demais. E quando os bandidos partem para cima dele, ele os derruba sem nenhum problema. E nisso seu pai chega, perguntando quem seria ele, e por que ele teria derrubado esses bandidos. Haruto pensa em entrar no personagem e entregar seu nome fictício, mas não consegue criar nenhum, se chamando de ainda pendente. Gold pergunta se teria sido ele quem salvou sua esposa e filha, e ele dá um migué de que poderia ter sido. Gold então resolve perguntar suas intenções, e ele apenas diz que quer fazer justiça e apenas justiça, ficando com vergonha do que ele mesmo disse e indo embora voando. Ele chega exausto em casa e encontra sua irmã perguntando quando ele faria isso novamente. E ele mesmo relutante continua fazendo suas heroisices, ficando conhecido na região como Cavaleiro Negro. E após meses de pesquisa, Haruto finalmente faz com que sua cópia seja funcional. Ele faz um teste nela e percebe que a cópia é irritantemente parecida com ele. E enquanto eles conversam, Char sai debaixo da coberta. Eles nem sabiam que ela estava ali, e ela fica surpresa de haverem dois Harutos. E enquanto ele fala com Char, chama um Haruto para seus afazeres. Ele pede para que a cópia vá para ele, para que ele fique procrastinando, mas ela se nega. Ela é inútil na única coisa que devia fazer. E do lado de fora, o príncipe e a princesa chegam na sua casa, já sendo rudes de início. Haruto percebe que eles são seus irmãos, enquanto o garoto grita com seu pai. Ele também humilha sua irmã, chamando ela de ferramenta política. Então chama Haruto para um duelo. Ele não gosta de como Haruto o olhou e quer duelar por conta disso. Ele está confiante por saber que Haruto é nível 2. Haruto com certeza não quer estar ali, mas aceita o duelo. E enquanto se encaram, Haruto tenta ver o nível dele, para entender o porquê ele está sendo tão arrogante. Porém o garoto está apenas no nível 9, com um máximo de 40. Ele pensa que o maior sábio desse mundo estava apenas no nível 77, e olhando o status de seu pai e de sua irmã, ele não é algo muito raro. E o príncipe parte para cima dele, mas Haruto desvia com facilidade. O príncipe manda ele parar de desviar, para que ele lhe discipline, e Haruto coloca uma melhoria corporal, deixando-se ser acertado por ele. Mas enquanto bate nele, o príncipe manda ele lutar se puder, e Haruto realmente faz, aparecendo em suas costas e acertando-o com força. E não satisfeito, o príncipe vai para cima dele outras vezes, sendo humilhado de novo. A princesa começa a duvidar que Haruto realmente seja apenas de nível 2, e seu pai confirma que nem ele nem Haruto sabem o porquê disso, e decidiram apenas aceitar. Mas enquanto isso, o príncipe conjura uma magia de fogo, atirando ela em Haruto, mas ele apenas ativa sua magia de barreira e para seu ataque. Ele continua atirando seu fogo, mas Haruto está parado com sua magia. Ele começa a perguntar como Haruto estaria fazendo isso, mas ele apenas diz que essa é a sua magia. O príncipe duvida que ele possa usar uma magia tão avançada sendo apenas de nível 2, mas a princesa manda ele parar de fazer papel de idiota. Porém o príncipe continua. Haruto então pergunta se o príncipe quer que ele devolva sua magia, invocando ela de sua magia de barreira, mas muito maior que anteriormente. Então o príncipe cai de joelhos em frente a Haruto. A princesa pede desculpas por ele, e pergunta se Haruto realmente seria o nível 2, mas ele afirma que sim, e se apressa para ir embora. Ele começa a pensar que a capital sabe seu nível, e a se perguntar se seus pais estariam o procurando, mas visto que eles o tacaram fora sem pensar duas vezes, ele acredita que eles não fariam isso. No castelo, Charlotte dá uma olhada
nas imagens de vigilância do seu irmão e vê que há algumas pessoas no meio da floresta. Então ela relata o fato ao seu irmão mais velho e a Haruto vê que essas pessoas parecem ser ladrões. Haruto nos explica que sua irmã Charlotte recentemente ficou obcecada em patrulhar sua propriedade e por conta disso ele está sobrecarregado e por isso Fly aparece. Ela ficou sabendo por Char que ele anda saindo para combater o crime sozinho e por isso quer acompanhá-lo. Ele já pensa que seria mais uma dor de cabeça danada. Ela diz que está com tempo por ter terminado suas tarefas e Char começa a pensar que seria o desenvolvimento que o herói tem quando se junta com seu parceiro para salvar o dia. E com as duas completamente animadas com isso, ele fica sem saída, tendo que aceitar ela. E à noite, ele dá uma prensa em Fly, falando para ela pegar leve enquanto Char estiver assistindo. E com os bandidos, eles acham que se deram bem com esse roubo, mas Haruto aparece, perguntando o que eles estavam fazendo. E então faz uma chegada de herói completamente vergonha alheia. E para fechar com chave de ouro, chega Fly, com seu colã preto, se chamando de Cavaleira Carmesim, chama Fenrir. E os bandidos não entendem nada, nem eu, mas ela não quer saber, tacando fogo para cima deles. E Haruto começa a se perguntar se ela tinha ouvido quando ele disse para pegar leve, e quando ela tenta tacar mais fogo ainda, Haruto os salva com sua barreira. A tonta não entende o que aconteceu e se prepara para bater mais forte, mas Haruto pega seu martelo biônico e dá na cabeça dela. Ele briga com ela sobre esse tanto de violência, mas ela ainda bate o pé, falando que qualquer um que for contra seu mestre é seu inimigo também. E ela continua queimando os caras enquanto Haruto já não aguenta mais. E quando ele tenta enganar ela, mandando ela voltar para casa primeiro, pois ele daria o golpe final, ela diz que ficaria ali para ver a cena. E quando ele finalmente está em casa, exausto e só o pó da rabiola, Char aparece novamente para ficar no ouvido dele e chamando o que ele fez com o bandido de Show Manzai. E nisso Fly começa a pensar que na ação, mesmo quando atacava com tudo, algo ainda estava em seu caminho e por isso ela não pôde ser muito útil, mas fala que na próxima vez ela com certeza seria. Mas Haruto logo nega essa próxima vez. E enquanto ele quase chora vendo sua vida tranquila de recluso ir por água abaixo, as duas estão treinando suas poses finais. E em sua casa, o príncipe que foi humilhado por Haruto está remoendo a derrota. Ele não se conforma por perder para alguém que supostamente deveria ser nível 2. E nisso, chegam em seu quarto. Eles falam sobre o banquete e sobre um passeio que ele teria que fazer, mas o príncipe não parece nada feliz com isso. Mas seu mordomo fala de maneira nada amigável que isso era para o bem dele, fazendo o príncipe aceitar. E em casa, Char volta com o Haruto 2 do banquete, que ele foi forçado a ir. Ele está exausto mentalmente por conta daquilo. Ele descobre que Char foi convidada pelo príncipe a participar de um encontro com ele. Ele vê que seu clone não poderia ajudar ele em seu lugar e decide ir ele mesmo. Ele vai para seu sistema de monitoramento e começa a olhar os arredores, se preparando. E num canto do reino, ele acha um grupo de pessoas que com certeza estão invocando Tinhoso reunidas e resolve ir lá para dar uma olhada no que eles estão tramando. Ele vai até lá e simplesmente chega do lado dos caras, perguntando o que eles estão fazendo. Nisso eles percebem que ele tem ligação com o Margrave e começam a querer atacá-lo. Mas como eles começaram, Haruto resolve não ter pena, atacando eles também e logo os nocauteando. Eles não se dão por vencidos, invocando um exército de esqueletos, mas não dão nem pro cheiro. Porém, seu número e o fator que eles se remontam se mostra irritante. Haruto agora os derrota apenas com sua barreira, mas eles continuam se levantando. Então, ele vê um troço vermelho em seu peito, percebendo que é um núcleo. Ele então o usa, fazendo os esqueletos atacarem seus mestres, e sem saída, eles invocam um enorme golem. Haruto fica animado olhando para o golem, mas se surpreende quando ele consegue quebrar sua barreira e o jogar longe. Ele pensa que o golem vale a pena, mas ainda está tranquilo e se perguntando como acabaria com ele. E olhando direito, ele também acha um núcleo no peito do golem, e então ele se prepara enquanto desvia de seus ataques. Ele atira uma estaca naquela joia e desativa o golem, deixando ele todo troncho. Mas quando seus controladores começam a mandar ele se mover, ele se volta contra eles. Haruto aparece e explica que mudou a fórmula mágica deles e acaba que conseguiu controlar o golem. E após descobrir quem é o líder e prender todos eles, ele começa o interrogatório, mas o cultista não quer contar. Então Haruto faz com que os esqueletos comecem a enterrar seus homens, fazendo ele ficar sem escolhas. E quando ele finalmente abre a boca, conta que é a unidade de invocadores pessoal da rainha consorte. Ele diz que estavam fazendo o preparativo para atacarem o passeio pelas terras agrícolas com as bestas invocadas. E quando Haruto entende e vê que a rainha está tramando algo, ele pergunta o que é, e o cultista responde que a missão deles é vascar Charlotte, a irmã de Haruto. Ele começa a ficar tonto, se perguntando por que a rainha iria querer a vida de Charlotte.
E o cultista diz que é por conta de sua aptidão mágica, que em algum dia seria maior que a da rainha, e se ela tivesse o apoio do Marquês, o reino acabaria dividido em dois. Ele ainda diz que falharam 2 vezes ao enviarem soldados imperiais, mas dessa vez ela queria ter certeza que tudo daria certo, enviando sua tropa pessoal. Mas com isso, Haruto entende os acontecimentos recentes. Tanto atacar seu pai quanto atacar as duas na floresta sempre foram obra daquela mulher, mas ele não se espanta ao lembrar de como ela é desde sempre. Ela recorreria a qualquer coisa para proteger seu próprio status. Ele diz que isso é imperdoável, fazendo o Golem pegar o homem e quase o esmagar. Ele fala que não deixará ninguém machucar as pessoas que ele ama, mesmo que ela seja sua mãe biológica. E ele então começa a armar um plano sobre o que fazer com ela. E um tempo depois, numa carruagem com os príncipes, Char diz para ele não se sentir mal por ter pendido para seu irmão, pois na verdade, ele nunca teve qualquer chance. E após eles criarem uma picuinha, eles perguntam como Haruto pode usar aquela magia de fortalecimento assim, mas ele diz que apenas pensa que quer se fortalecer, e isso acontece. Eles começam a desconfiar que Haruto seja um demônio reencarnado, um mestiço que nasce com habilidades físicas extraordinárias e uma mana gigantesca. Porém, ela não vê pelos nem chifres nele. E enquanto eles levantam uma pauta ridícula, eles chegam em seu destino. Eles estão em um campo de trigo e Haruto se impressiona com aquilo, pois nunca viu um desse, nem em sua vida anterior. E os três passeiam calmos por dentro do campo. Enquanto isso, Haruto vai falar com seu pai. Ele se surpreende de Haruto ter falado sobre algo, e pensa que seria algo sério. E Haruto começa a falar sobre uma situação hipotética. Ele pergunta o que seu pai faria se a rainha consorte estivesse atrás da vida de Char. E ele logo se espanta com o assunto, mas diz que Haruto provavelmente sentiu também. Ele diz que ontem à noite recebeu uma carta do Cavaleiro Negro, e seguindo ela, encontrou os magos da rainha consorte desmaiados. Ele sabe que a rainha tem algo contra ele, mas não esperava que ela agisse assim. Enquanto isso, Haruto diz querer que a rainha consorte sumisse, fazendo uma expressão séria. Mas seu pai fala para ele ter cuidado com o que deseja, e fala que há um boato que o rei Jilk perdeu seu poder há um tempo, e se não fosse por ela, quem reina suprema, haveria uma guerra civil atrás do trono. E ele conta que 2 anos antes de Haruto nascer, um exército foi formado para derrotar o rei demônio, e a rainha sozinha o decapitou. E após isso, ela se casou com um rei, sendo apoiada totalmente pelos cidadãos. E agora, após tudo isso, ela está tentando tomar o reino para si mesma. Ele não sabia disso por não querer se envolver com seus pais, mas acaba que ela é influente. E seu pai diz que se alguém forte o bastante para substituir a rainha aparecesse, isso seria outro assunto. Haruto então pergunta por que ele não se candidata, mas acaba que seu pai nega, por não saber lidar com política, mas diz que sabe de alguém, porém ela ainda é muito nova. Mas um dia, ele tem certeza que ela se tornará uma líder excepcional para esse reino. Ele diz que Charlotte tem poderes insondáveis e conseguirá superar a rainha facilmente. Ele pergunta se Haruto sabe o que seu pai quer que ele faça. Ele entende que precisa deixar Char segura até que ela se torne uma honrada rainha. Ele diz que após isso, ele poderá aproveitar tranquilamente sua vida de recluso nesse Isekai. E nisso, Fly pede para que ele deixe ela trazer a cabeça da rainha, mas ele diz que isso é entre os dois, e não teria sentido se não fosse ele a fazer. Ele pensa que ela voltaria a fazer merda, e que não teria sentido apenas proteger Char, pensando que está na hora de uma reunião de família entre mãe e filho pela primeira vez nos últimos 10 anos. E a rainha descobre sobre tudo o que aconteceu. E seu servo diz que um homem denominado Cavaleiro Negro tem ido atrás de todos os bandidos da região, e provavelmente ele foi quem foi atrás da unidade de invocadores dela. E ouvindo isso, ela fica pistola, tacando vinho na cara de seu subordinado. Ela começa a reclamar que essa já é a 3ª vez e eles seguem falhando em assassinar uma simples garotinha. Charlotte Zenfis está se mostrando uma pedra em seu caminho. A rainha tem medo que ela cresça e se torne uma ameaça para seu reinado. Ela ainda acha que esse Cavaleiro Negro está entrando em seu caminho. Então, pense em acabar com ele usando a espada sagrada que usou para matar o rei demônio. Porém, enquanto ela fala isso, Haruto pergunta se ela quer mesmo lutar contra ele. Os guardas ficam em alerta, mas logo uma barreira surge em suas cabeças, fazendo eles caírem desmaiados. E ele faz a entrada triunfal. A rainha diz que deveriam haver diversas camadas de barreiras, e mesmo assim, ele conseguiu passar por todas elas facilmente. Haruto percebe que ela estava falando daquelas coisas de má qualidade que estavam do lado de fora, e diz que as quebrou sem nem notar que eram magias. E ela logo começa com o discurso de vilão, perguntando como ele ousa ficar em seu caminho, e ativando círculos de magias enorme. Ele se surpreende com o controle mágico dela, e logo um círculo aparece embaixo de seus pés, e dele sai uma gosma preta, que prende Haruto dentro de uma bolha. Ela começa a achar que ele ficaria ali até se afogar, mas Haruto usa sua barreira para escapar do perigo. A rainha continua com os ataques, tentando partir ele com magia de gelo, mas Haruto se defende facilmente e sem parar, ela lança uma bola de fogo que acerta Haruto em cheio. Ele sai meio chamuscado do fogo, ficando de joelhos em frente a ela, e
quando ela acha que foi fácil, ele começa a falar dos poderes dela, dizendo que está com inveja. E a rainha nota que mesmo após tantos ataques, ele ainda está ileso. Ela então começa a ter medo de Haruto. Ele simplesmente levanta a mão, soltando um raio absurdo na direção dela. A rainha consegue se defender e Haruto diz que tá na hora de levar as coisas a sério. Ele continua atacando sem parar, enquanto ela só pode se defender. Ela vê que o nível de mana dele é muito além e nota que provavelmente nem o Rei Demônio era tão forte assim. E quando ela já está sem opções, ela decide partir para a ignorância, atacando com sua espada de perto. Mas Haruto consegue se defender muito bem, não dando brecha para ela. E eles continuam trocando golpes, mas a rainha tá pistola demais, indo para cima dele. E quando ela pula para tomar impulso, quase finca Haruto no chão com a força de sua espada. E por fim, ela consegue jogá-lo no chão, montando nele querendo arrancar sua cabeça. A rainha começa a falar que ninguém no mundo pode rivalizar com sua esgrima e que ela com certeza é a mais forte daquele mundo. Então Haruto diz que se ela é a mais forte do mundo, não há com que se preocupar, arrancando a espada de sua mão e subjugando ela. Ele diz que agora é a hora de sua punição. Nisso, uma coleira de ferro aparece e se gruda no pescoço dela. A rainha começa a se perguntar o que era aquilo e a tentar forçar a retirada, mas Haruto diz que se ela tentasse remover, poderia dar adeus à sua cabeça. Ela então pergunta o que ele quer a humilhando desse jeito, e ele diz que não dá a mínima para os esquemas delas, mas ela não deve colocar a mão na família do Margrave, nem na sua província. Ele diz que a coleira não sairá até ele sentir que deve perdoá-la, e se ela for contra a exigência dele, o bicho vai pegar. E ela percebe que é basicamente uma escrava dele daqui pra frente, chorando de raiva. E Flay começa a dizer que estava achando Haruto um pouco despreocupado, mas ver a rainha derrotada daquela forma foi reconfortante. Haruto diz que com isso ele poderia ter um tempo de paz, mas ele não deve baixar a guarda de forma alguma. E ainda diz que da próxima vez não será tão misericordioso. E Flay gosta disso, dizendo que irá esperar ansiosamente esse dia. E após 5 anos, numa época de neve, Haruto pensa que conseguiu ser bem efetivo com a rainha, visto que ela está quieta durante todo esse tempo, e agora ele está prestes a fazer 15 anos. Enquanto ele está ali com elas, ele continua pensando em ir para casa dormir. Nada mudou, sua irmãzinha ainda é Motaku e Flay continua sendo a mesma cabeça oca. Enquanto ele olha para ela, Haruto pergunta se o frio não a incomodava com aquela roupa. Ela tenta manter a pose dizendo que jamais vestiria outra coisa fora a primeira roupa que lhe agradou, mas deixa transparecer que está morrendo de frio, e nisso, Haruto faz outra roupa para ela, muito fofa por sinal. Ele diz que toda vez que ela estiver com problemas, deveria contá-los a ele. E quando ela pensa em contar sua lista de pedidos, ele manda ela calar a boca. Então Charlotte diz que quer pedir algo a ele, e Haruto sente que vem um problema. Ele deixa ela falar, e a doida vem com a ideia dele fazer um ataque de gelo para combinar com o local. Ele ouve o que ela tem a dizer, mas se arrepende logo após. Ele se prepara para começar, e lança um jato de gelo para cima, fazendo uma pose vergonhosa e criando um buraco enorme no chão. As duas acham aquilo incrível, enquanto isso, ele quer se enfiar no chão. Sua irmã pula nele, achando ele o melhor, e Haruto percebe algo. Ele toda vez acaba preso nesse desenvolvimento, então seus pais chegam, notando aquele buraco em seu território. Haruto pensa rápido e aposta tudo para enganá-los. Ele faz o Cavaleiro Negro aparecer ao seu lado e diz para eles que a culpa era do cara. Ele estava apenas passando e eles pediram para lhe mostrar seu ataque especial. Ele confirma e simplesmente sai voando. Gold fica meio desconfiado, mas aceita essa maluquice após Char confirmar para ele a história de Haruto. E Haruto pergunta a seu pai se as coisas estão tranquilas. E ele confirma, a rainha deixou Char de lado e não tem aparecido muito nos últimos anos. Ela começou a usar uma coleira de escravo em seu pescoço, e as pessoas começaram a achar que seria algum tipo de gosto estranho dela. Mas com o passar do tempo, começaram a achar que ela colocou aquilo e não consegue tirar. E sabendo disso, Haruto pensa que enfim poderia viver a vida de recluso que ele tanto pediu a Deus. Mas enquanto ele pensa em correr para seu quarto, seu pai lhe chama. Ele diz que esqueceu de avisar, mas Haruto teria que frequentar a academia da capital muito em breve. Ele começa a colapsar. Seu pai disse isso muito calmamente. Ainda mais uma das coisas que ele mais odiava na sua vida passada. Ele diz que se terá que passar por isso, ele irá esmagar todos nesse lugar e se enfiar em seu quarto, custe o que custar. E com seu pai, mais uma vez ele está se negando a ir para a escola. Seu pai se lembra que isso já aconteceu antes e, como sempre, ele se negou com todas as forças. Haruto explica que isso se deve a um trauma e seu pai fala que dessa vez ele não pode apenas negar a ida. O rei lhe indicou. Ele quer que Haruto vá para essa escola, mas seu pai acha que isso é uma coisa da princesa Mariane, já que o rei adora a paparicar. E Haruto pensa que a escola que eles querem sua presença é uma de elite, e ele não sobreviveria lá dentro. Eles ainda dizem que o príncipe pulará séries para se matricular também. Basicamente, o rei quer que eles sejam amigos de seu irmão, mesmo que apenas Haruto saiba que eles dois são irmãos, ou os três. E ele claramente começa a reclamar desse desenvolvimento, e seu pai ainda o alerta. Talvez a rainha esteja usando a princesa, mas ele ainda quer que Haruto veja
um pouco mais do mundo e saia de seu quarto. E com ele falando isso, Haruto não pode negar, resolvendo ir então. Então, surge a questão de que ele deveria levar alguém com ele, para que ele foque apenas em estudar. Ele pensa em Fly, mas isso é uma péssima ideia. Então, sua mãe se candidata, mas levar a mãe em uma ocasião dessas nem faz sentido. E seu pai lhe dá 3 meses para que ele procure alguém para lhe fazer companhia. Mas ele não tem plano de cooperar. Ele fala com seu clone, que nega a ir, mas ele diz que como é um clone, ele não tem magia e por isso, com ele indo, poderia ser expulso por inaptidão, causando um ferimento na imagem do rei que indicou um inútil, e salvando a pele de seu pai, pois ele não precisou negar o pedido do rei. E o clone pensa rápido, dizendo que se fosse apenas isso, Haruto também poderia fazer. Mas ele diz que ainda possui a barreira, e poderia acabar usando ela sem querer, caso brigasse com os valentões. Ele então começa a reclamar que se ele se machucasse, então estaria tudo bem. E Haruto diz que poderia o substituir por outra cópia. Ele pergunta quantas existem, ficando triste enquanto fala isso. E Haruto revela que não fez outras cópias por conta de Char. E sem opções, ele acaba tendo que ir, colaborando com Haruto para que eles vivam em reclusão. E longe de casa, numa cabana na floresta, em uma casa que ele construiu nesses últimos 5 anos. Ele está sozinho e em paz. Diferente do castelo, ninguém iria ali lhe perturbar. Mas se enganou, otário. Chega Char com Flay, dizendo que veio assistir animes. E ele acaba permitindo. Char começa a ver garotas mágicas, enquanto Flay limpa a casa. E ele fala com ela que achou que Char tinha superado o anime, mas ela diz que não poderia ir vê-lo, e que por conta da distância, ela pode apenas ir com Fly. E nisso, ele pensa em liberar seu teleporte para ela, porém, ele ainda não tinha testado com coisas vivas. E para fazer o teste, Fly sugere que mande sua cópia atravessar no lugar de alguém, já que ela deveria ser útil para ele. Mas como eles são quase a mesma pessoa, ela obviamente se nega, ainda tirando sarro de Haruto. Então Flay fica puta, pulando no portal ela mesma e tacando Haruto do outro lado. E vendo que eles podem transitar do castelo para a casa livremente, a cópia volta, mas ele se lembra que ainda precisa achar um ajudante para a escola. Em sua casa, enquanto Flay está fazendo serviços, a sua irmã está assistindo anime, e Haruto está simplesmente vagabundeando. E nisso, ele se lembra que ainda precisa arrumar uma assistente para lhe acompanhar nas aulas. Flay fica desconfiada com o que ele falou, mas Haruto apenas desconversa e diz que precisava dar uma saída. E já do lado de fora, Haruto percebe que quase falou para elas sobre isso, e ele sabe que poderia dar problema. Ele ainda tem 3 meses, mas está em dúvida se acharia alguém útil bastante. E chegando a um determinado ponto, ele vê uma passagem já conhecida, e no fim dela, ele se dá conta de que seria a Vila dos Esqueletos. Eles estão vivendo uma vida tranquila por lá, fazendo seu serviço, assim como um vilarejo normal. E quando eles avistam Haruto, eles o chamam de seu senhor, parando tudo para ir lhe saudar. Haruto diz que eles são parte do exército de ossos que ele derrotou há 5 anos, quando o invocador lhe chamou. E após ser derrotado, eles acabaram a lhe seguir. Então, ele lhes deu um local para ficarem, e eles se estabeleceram ali. E um deles é capaz de se comunicar muito bem. Seu nome é Johnny, e ele recebeu o título de general desse exército. E quando ele fala que Haruto pode lhe ordenar qualquer coisa, ele pergunta algo que o deixou bem curioso. E isso era sobre o fato de terem outras espécies de monstro ali com eles. E o Ossudo responde que são monstros que não tinham para onde ir, e por isso Flay os levou para ali. Mas ainda assim, Johnny pede para que Haruto fique tranquilo. Eles estão separados, e todos seguem suas ordens. Haruto então nota que o local está em ordem e percebe que eles se expandiram muito desde a última vez. Ele pensa que se eles estão quietos e vivendo bem em seu canto, não tem problemas. E enquanto ele pensa isso, o esqueleto o chama para ver outros distritos do local. E ele demonstra um grande campo para o plantio, onde eles conseguem cultivar de maneira não agressiva para o solo. E ele continua com uma palestra a respeito da agricultura. Eles dizem que no ano passado não puderam cultivar adequadamente, mas esse ano tiveram fartura, e com isso eles poderão abrigar ainda mais monstros ali. Haruto então se espanta com o plano deles, e ele nota que o general é alguém de classe, de modos polidos e versado politicamente. Ele pensa que se acrescentar alguma carne ao seu corpo, ele poderia ser seu assistente perfeito, mas ele nota que o esqueleto fala demais. Ele nunca conseguiria ficar ouvindo ele durante o dia todo. E enquanto ele sofre pensando que foi um quase, o esqueleto nota sua expressão e pergunta se fez algo de errado, mas Haruto apenas desconversa, dizendo que ele é incrível no que faz, deixando o esqueleto todo bobo com tal elogio. E após dizer que ia dar seu máximo, ele quer levar Haruto para o próximo lugar da vila, mas ele diz que ainda tem coisa a fazer. Ele se afasta e diz que foi por quase e reclama que queria só viver sua vida à toa e quieto na sua casa. Enquanto ele mostra o quão vagabundo ele quer ser, passos enormes se aproximam, e ao lado dele chega o Golem, que também foi invocado. Ele se lembra que aquilo também estava ali após ser invocado e ficar sem mestre. E do nada, o Golem dá uma flor para ele. Haruto pensa que o Golem é gentil e tenta lhe ajudar, e poderia acabar sendo um bom ajudante, mas o problema é seu tamanho. O Golem também fala com ele, e sim, é uma voz de Loli. Eu não aguento mais isso. E ele pergunta se o Golem não ficaria entediado de ficar sozinho na vila, mas enquanto o Golem está corado, ele
responde que gosta de Haruto. Ah, mano, pelo amor de Deus, eu quero pedir socorro. Vê isso, tá doendo, na moral. Até ele se assusta com isso, então vai embora. E no caminho para casa, ele acaba percebendo que achar um ajudante talvez seja mais difícil do que ele achava. E chegando lá, ele dá de cara com Flay, quem está com uma feição não tão boa, e pergunta para ele quem seria essa assistente de quem ele havia falado. O encarando, esperando uma resposta. Ele pensa que ela só tem uma boa intuição nessas horas, mas também se lembra de seu pai negando que ele levasse Flay com ele como ajudante. E ele, para não ter que explicar, apenas fala que não é da conta dela, e mete o pé, deixando ela no chão chorando. Em outro dia, Chara está tendo mais uma crise Shunibyo. Ela quer chamar o Cavaleiro Negro que seu irmão representa pelo seu nome em alemão, e ele só pode pedir desculpas por acabar com a menina a esse ponto. E após isso, eles vão até a Vila dos Monstros, e Char acaba acreditando que tudo seja trabalho do seu irmão, quando na verdade é tudo coisa da Flay. E ela ainda diz que achou um nome perfeito para aquele lugar, querendo o chamar de Pandemônio. O esqueleto ouve isso e acaba gostando do nome que ela dá, e todos concordam que esse será o novo nome do local. E num lugar de muita neve e uma terrível tempestade, o dragão de gelo é cercado e muito ferido. Alguns homens pensam que seria a hora de o capturar, mas ele consegue sair voando. Porém, ainda assim, é pego por uma avalanche, terminando quase soterrado. E com seu pai, ele já sabe do dragão, e ele está quase na sua fronteira. Haruto acha que isso não seria problema deles, mas seu pai diz que ele foi ferido em uma caçada, e se adentrar seu reino, ele pode causar muitas mortes por conta de sua fúria. Então, ele pede para que Flay vá falar com ele, visto que ela também é um demônio, mas ela se nega, dizendo que só ouve ordens de Haruto. Então ele diz que quer que ela faça isso, só que ela quase nega, mas aceita. Ela diz que não quer ir ver, visto que durante a guerra com os humanos, ela não viu nenhum dragão azul. Então, ele deve ter se escondido covardemente durante os momentos difíceis, e por isso ela não quer lhe salvar. Então Haruto pede um tempo para pensar, mas seu pai diz que eles não têm muito à sua disposição. E do lado de fora da sala, Char, quem ouviu tudo, começa a fazer cara de cachorro pidão para Flay, falando que o dragão está sozinho e ferido, e com muito medo, provavelmente. Daí, ela já não pode mais recusar, e se motiva a ir e derrotar esses aventureiros. E já no local, eles acham o dragão por meio de seus drones, mas veem os aventureiros a caminho também, e eles se apressam para o salvar. E quando eles iam finalizar o dragão com seu ataque, Haruto aparece e acerta o aventureiro. Eles dizem que vieram o recuperar, e enquanto ele cura o dragão, Flay se empolga e diz que irá queimar os aventureiros até a morte. E por pouco, eles não participam de um churrasco lá em São Januário. Haruto consegue se defender com seu escudo, e ele tenta falar com o dragão, só que ele o congela sem nem pensar. Haruto finge não se importar, mas fala que se ele repetir isso, ele o descurará. Então o dragão fala por telepatia com ele, mas o ignora, perguntando a Flay o porquê de um demônio estar servindo um humano. E nisso, Flay se empolga e fala por uma hora sobre a vez em que eles se encontraram. Então ela diz que a entende e acaba que Flay mente para ela falando que Haruto era a reencarnação do Rei Demônio e pergunta a ela como ela vivia até então. E ela diz que não gosta de lutar e que viveu 300 anos em sua caverna isolada. Nisso, Haruto percebe que ela é uma reclusa igual a ele e se emociona. Ela continua falando que certo dia, um aventureiro deixou um livro lá, quando acabou dormindo por ali. E ela o leu diversas vezes, até ele quase se desfazer. E por conta de sua vontade de querer ler mais, ela saiu em busca de livros sem perceber e se transformou em uma humana para andar por sua cidade. Ela ia disfarçada e pegava livros, formando quase uma biblioteca em sua caverna e adquirindo muito conhecimento. Porém, ela foi descoberta por aventureiros e eles a atacaram, tacando fogo em seus livros. Ela só pôde partir dali e deixar tudo para trás. E ouvindo isso, Flay abre o berreiro. Ela diz que ser caçada por humanos e ter sua toca queimada é triste demais. E resolve a reconhecer como sua irmã. Ela a chama para morar no Pandemônio, e a dragão acaba aceitando, fechando um pacto com Haruto. Ela é um dragão da nevástica, e diz que irá dedicar sua vida para ele. E ela começa a brilhar. Haruto logo se lembra de como isso iria acabar, e rapidamente a cobre com sua barreira, dando uma roupa para ela. Ela reconhece aquilo como magia de criação, e fica muito curiosa. Ele então diz que depois explicaria, então pergunta seu nome, mas ela ainda não tem, e pede para que ele dê um para ela. E Haruto acaba escolhendo Lisa como o nome de seu dragão da nevástica. E quando o clima estava ficando fofo, Flay os interrompe, dizendo que serviu Haruto primeiro, e perguntando se ela sabe o que isso significaria. Ela então diz que sim, e Haruto sai voando. Ela então tira asas de suas costas, e começa a seguir ele no ar. E ele se surpreende, mas sabia que um dragão poderia fazer isso. Enquanto eles estão no céu, Flay fica para trás, tendo que ir canelando para casa. Então, Haruto leva sua nova amiga para conhecer seu pai, e a apresenta como Lisa, um dragão da nevástica. Ele diz que a garota se propôs a trabalhar no castelo como empregada, e as garotas aparentam ter gostado de Lisa, e aceitam que ela trabalhe lá. Nisso, Charlotte deseja boa sorte, e bem, o pai deles diz que está um pouco impressionado por essa garota ser o tal dragão, mas aceita ela no castelo, desde que siga as regras do local. E após isso, Flay fica responsável por Lisa, e decide medir as habilidades da garota, para ver se ela é boa de vassoura mesmo. Porém, quando ela vai fazer a demonstração, Flay quebra a vassoura fazendo graça, então Lisa vai à área externa por conta própria, e Flay
a elogia dizendo que foi muito bem, e após isso elas vão para a louça, e novamente, Flay faz besteira e quebra uma porrada de pratos. Enquanto isso, Lisa já lavou a maioria deles, e bem, agora é hora de cozinhar. E se dependesse da Flay, todos iriam comer carvão, pois a garota é um completo desastre na cozinha. Na verdade, ela é um completo desastre na vida no geral, e já a Lisa, a sua comida chega brilha, e quando eles experimentam, todos elogiam, menos Flay, pois ficou num canto escuro, decepcionada com o quão ineficiente ela consegue ser. E Lisa é elogiada novamente, pois até as outras empregadas falaram bem de seu desempenho nos trabalhos domésticos, e ela é questionada sobre o que gosta de fazer, e nisso Lisa responde que gosta bastante de ler, e por conta disso, possui muito conhecimento a respeito de magia. E nisso Natalia sugere que ela seja empregada particular de Charlotte, e isso a deixa pensativa, mas Lisa aceita e promete se esforçar para ser digna de tal cargo. E nisso Flay se surpreende com tamanha confiança da novata. A garota literalmente chegou hoje e já é a empregada pessoal da filha deles. E bem, no dia seguinte, ela vai até o quarto de Charlotte para buscá-la e darem início ao treino de magia, e assim passam a se dedicar aos estudos, até que certo dia Haruto passa por elas e Charlotte mostra a bola de fogo gigante que ela conseguiu fazer. E ele se impressiona, e nisso Charlotte atribui a sua habilidade aos ensinamentos de Lisa, porém ela diz que Charlotte tem uma facilidade maior em aprender as coisas. E bem, ele questiona o que seria aquela bola de água gigante, e Lisa explica que está ensinando magia para Charlotte, enquanto lava as roupas. A garota é multitarefas mesmo, e nisso ele pergunta se ela não se cansa com tudo isso, mas Lisa responde que gosta de ser ativa, mas Haruto se desculpa com ela, pois eles a obrigaram a fazer muitas coisas. Então Charlotte se entristece e questiona se dá muito trabalho para Lisa, e ela diz que não, pois se diverte enquanto cuida dela. Então Charlotte diz a ela que diga caso algo a incomode, pois ela quer ter uma amizade com Lisa. E bem, Haruto deixa que ela faça as coisas como quiser, e Lisa diz a Charlotte que também quer ser a amiga dela, e Haruto olha de longe emocionado, pois sua irmã finalmente conseguiu realizar o desejo de ter uma amiga. E pensando com ele mesmo, Haruto chega à conclusão de que Lisa é muito boazinha, estudiosa e se adapta rápido a qualquer tarefa. E essas características são literalmente as ideais que ele estava procurando em uma assistente pessoal. Então ele a chama. Porém, quando Haruto vê elas tão próximas, ele fica com remorso de afastar Lisa de sua irmã. Afinal, ela acabou de ganhar uma amiga. Entretanto, ele se lembra de outra opção, e Haruto pensa que poderia fazer Lisa ir com ele até a capital como sua assistente, e em seguida fazê-la voltar rapidamente para o castelo. Com isso, o seu único objetivo é focar em ser expulso logo. E bem, Charlotte se queixa de não ter como mais se curar, e Lisa alerta sobre o tempo de descanso dela estar chegando ao fim, e nisso ela pede para voltarem à ativa. Mas antes das garotas partirem, Haruto diz para Charlotte que irá para a escola da capital a partir da semana que vem, e ela logo se espanta com isso, e só pensa em coisa ruim. Então diz a Lisa que irá cancelar todos seus planos por hoje, e pede para que ela avise os cavaleiros, e nisso Haruto se questiona o porquê disso, e Charlotte revela que irá convocar a mesa redonda para uma reunião emergencial, e após reunir todo mundo, ela diz que o conteúdo falado naquela conversa é confidencial, portanto todos devem manter sigilo a respeito do que ouvirão, e ela já vai direto ao tópico principal, e revela que Haruto irá frequentar a escola da capital na semana que vem, e Flay questiona o porquê dele não ter informado antes, mas Charlotte pede para ela se acalmar, afinal, ela também só ficou sabendo dessa informação agora, e acredita que seu irmão tem algum motivo para só ter dito sobre isso nesse momento, e Flay se indigna, pois ele não teria nada para aprender com meros humanos, e ela quase deixa escapar a informação a respeito da reencarnação dele, e Charlotte logo a coloca contra a parede, e pede para saber o que ela estava para dizer. Entretanto, Flay diz que esse é um segredo entre demônios, mas ela continua curiosa. Entretanto, a caveira diz para Charlotte que são segredos mínimos, e explica para ela que em algum momento Haruto contará a respeito disso. E bem, dessa forma, ele controla a situação. E então Charlotte volta para a reunião, e questiona qual seria o motivo do seu irmão ter ido por vontade própria até a escola da capital, e ela se lembra de quando estava assistindo animes com tema de escola, e ao perguntar para Haruto o que seria isso, ele responde que seria um lugar medonho e muito perigoso, porém ela estranha essa resposta dele, afinal seu irmão não tem medo de nada, e levando isso em consideração, Charlotte tem uma teoria. Ela acredita que naquela escola há um conselho estudantil oculto, e o objetivo dele seria pegar bons alunos e levá-los para um mau caminho, e caso alguém tente impedi-los, eles armam lutas mágicas para derrotar os seus desafetos, e para finalizar o show de esquizofrenia, ela diz que quem está por trás disso é uma organização maligna, que tem a capacidade de trazer o caos ao reino, e Haruto certamente não poderia deixar isso quieto, então estaria indo até lá com seu disfarce para impedir o mal, e Charlotte acredita que seu irmão certamente irá colocar uma porta para algum lugar da capital, e com isso ela afirma que terá que ir até lá juntar informações, e levará a Lisa e Flay para servir como auxílio, e ela pede para que Johnny e Jigen se preparem para o dia que está por vir, e aumentem mais o pandemônio. Entretanto, Lisa pergunta se eles não deveriam deixar Haruto informado disso, mas eles afirmam que essa não seria a vontade dele, afinal Haruto não iria gostar de ter que orientá-los toda hora, e como
servos, eles deveriam fazer as vontades dele. E nisso todos dão as mãos, para selarem o acordo de missão. Porém, mais tarde Lisa vai contar tudo para Haruto, e ele agradece a ela por isso. Afinal, ele não sabe o que poderia acontecer caso não ficasse sabendo disso. E bem, ela questiona se Haruto irá lutar contra alguma organização maligna. E ele logo percebe que ela é certinha demais para saber a sua real intenção. Então ele cai na onda da Charlotte, e diz que de fato ela estava certa em suas teorias. E após isso, ele pede um favor a ela. Haruto quer que Lisa vá para a capital como sua assistente, e diz que dará mais detalhes depois. E nisso ela aceita, então ele planeja agora como fará para ser expulso da escola, pois só falta isso para seu plano dar certo. E bem, ele dispensa Lisa e vai dormir. E passado-se uma semana, seu pai pede para que Haruto tome cuidado em sua jornada, e pergunta se ele escondeu os chifres e cauda de Lisa. E bem, ele responde que sim, e que talvez ela demorasse um pouco para se acostumar. E então Flay vai ao chão e se morde de inveja por não ter sido escolhida por Haruto, e Charlotte deseja força ao seu irmão, e que ele deu seu melhor na luta contra o mal. E após isso, Aneki vai até seu irmão, e diz a ele que recebeu uma carta do Marquês, mas Lawis diz que é possivelmente uma carta onde ele diz sobre a viagem de Haruto para a capital. No entanto, ela não precisava avisá-lo disso, pois ele diz que trabalhou duro nisso, afinal foi um pedido dele para que Haruto fosse recomendado, e ela pergunta se ele tem um motivo para tudo isso. E Lawis afirma que quer saber o porquê de Haruto ser tão forte, pois ele fez de tudo para melhorar sua magia e sua luta de espadas. No entanto, Haruto sempre esteve além dele, e estudando junto com ele, Lawis poderá entendê-lo melhor. E nisso, Aneki o zoa por conta dele aparentemente ter se ressentido por sua derrota contra Haruto, e para contra-atacá-la, Lawis diz que ficou sabendo sobre Aneki ter enfrentado o pai deles para conseguir a carta de recomendação de Haruto, e ficou plantada no lugar até conseguir isso. E Aneki pergunta como ele ficou sabendo, e seu irmão diz que ouviu os guardas conversando, e diz que ela é tão obcecada pelo Haruto quanto ele, mas ela diz que não possui sentimentos por ele. No entanto, seu irmão revela que não estava falando desse tipo de obsessão, e bem, ele muda de assunto, e diz que ficou sabendo que ela está com problemas, por conta de os cultistas estranhos que estão causando na escola, e Aneki responde que esses cultistas são da igreja Lucifera, e seria um novo culto disfarçado como um braço da religião do Estado, a igreja Mija, e ela explica que esses cultistas adotaram ideologias extremistas e adoram o demônio. E Aneki diz também que toda sua influência vai além da escola e está se espalhando por todo o reino, fora que alguns desses cultistas estão até mesmo levando a ideia de destruir a monarquia. E além disso, cada vez mais ouve-se casos de aristocratas aderindo a essa ideologia e os ajudando com recursos financeiros. Nisso, Lawis comenta sobre um rumor que diz que a mãe deles está contribuindo com esses recursos, e ele se pergunta o que sua mãe está tentando fazer. E ele se recorda que há 5 anos ela mudou completamente, sem dar explicações, e Lawis afirma que sente medo de sua mãe, pois ela nunca foi de poupar meios para alcançar seus objetivos. Entretanto, essa última mudança foi radical até para os parâmetros dela, e analisando a situação de conflito entre o rei e a rainha, Lawis presume que a igreja Lucifera irá usar isso a seu favor. E embora ele não queira pensar nisso, ele acredita que sua mãe pretende acabar com o pai deles, e ele se questiona o que deveriam fazer. Nisso, Aneki diz que possivelmente Haruto poderá ajudá-los quanto a essa situação, mas Lawis acredita que isso seria demais até mesmo para ele. Entretanto, Aneki segue depositando suas esperanças nele, pois acredita que seja possível que Haruto tenha o poder para superar toda uma organização. E falando em heróis, Lawis diz que ficou sabendo sobre a existência de um herói da justiça no território do Marquês Zenfis, um tal de Cavaleiro Negro, e esse herói seria habilidoso o suficiente para derrotar um dragão. E Lawis acredita que com a ajuda deles, eles poderão resolver a situação, de uma maneira até que fácil. Só que é aí que a mãe deles entra no meio da conversa, e a coroa já vem com um olhar sinistro no rosto, e todos ficam em choque. Nisso, a mãe deles elogia a bela aparência de Aneki e a compara com a antiga rainha, e ela tenta agradecer a sua mãe, porém a mulher muda completamente e passa a sufocá-la, enquanto questiona se Aneki estaria olhando para sua coleira, e a esquizofrenia continua atacando. Então a mãe questiona se Aneki acha que por ela ter aquela coleira, ela era digna de pena, mas seu irmão implora que ela pare, e então a doida solta, e diz que só está brincando. Contudo, afirma que o jeito que Aneki encarou não é digno de uma dama. Então comenta com Laios sobre o filho do Marquês Zenfis ir para a mesma escola que ele, e pede para que os dois se deem muito bem, para que Laios possa tirar de Haruto o máximo de informações a respeito do Cavaleiro Negro. Então ele deverá contar tudo para ela. E Laios fica com medo de ir contra sua mãe, e promete que fará as coisas conforme a sua vontade. E após sua mãe sair da sala, caindo na gargalhada maquiavélica, ele se questiona se acabou de colocar Haruto em uma situação complicada. E bem, Charlotte lembra seu irmão que está na hora de partirem, e ele diz que já colocou uma porta perto da capital, e só estava aguardando o dia para irem. Nisso, Flay cai ao chão, e pede para ele reconsiderar a sua decisão de Lisa ser a sua assistente. No entanto, Charlotte explica para ela que as duas ainda têm muitas coisas para fazer. Então ela diz para seu irmão que ele deve ir logo cumprir a sua missão na capital. E bem, os dois se aproximam de uma floresta próxima
próxima da capital, e Haruto diz que foi o melhor lugar que pensou para esconder a porta. Mas ao olhar o horizonte, ele se dá conta que ainda estão muito longe, e de repente Lisa olha para o lado e percebe um bisão maligno com fome e atacando um grupo de pessoas. Nisso Haruto decide ajudá-los. Afinal, se Charlotte descobrir que ele negligenciou a ajuda, ela irá ficar uma fera. Mas chegando próximo deles, Haruto nota a presença de uma garota que se põe em posição de ataque ao bisão, e nisso ele decide observá-la, para ver se ela daria conta. E a garota tenta medir força contra o monstro, mas acaba sendo arremessada ao chão, e quando o bisão ia partir para o ataque, Haruto intervém e a salva, e em seguida, cura suas feridas. A garota fica incrédula com tal habilidade, pois não a reconhece como uma magia de cura comum, e Haruto pensa consigo mesmo que ela não deverá saber mais sobre seus poderes. Nesse momento um garotinho aparece, e agradece ao Haruto por ele ter salvado a moça, e nisso ele fica sem graça, e se apresenta como Shiva, o aplicador da justiça, então faz uma pose ridícula, e todos o ignoram, mas ao menos a criança curtiu o teatro. E bem, Haruto então conserta a carruagem dos viajantes, e a moça se impressiona com um herói, pois ele é capaz de fazer tudo, e como ele ajudou a todos, ela decide agradecê-lo com dinheiro, mas ele se recusa, e diz que está de partida, e levará o bisão para o seu bando. E a garota comenta sobre ele ser bonzinho, até mesmo com um monstro, mas Haruto explica que o bisão não fez nada de mal para ele, então estava tudo certo. Nisso eles se despedem, e a moça se questiona se um dia eles se verão novamente. E bem, após ajudarem o monstro, eles partem em viagem, e Haruto percebe que Lisa está com uma cara de dúvida há um tempo, e ela explica que achou algo estranho com aquela moça da carruagem, entretanto não saberia dizer o que, mas Haruto afirma que não pretende ficar muito tempo na capital, então meio que não se interessa por esse assunto. E chegando por lá, eles entram na fila dos novos alunos, e após fazer todos os procedimentos necessários, eles vão embora para seus quartos, mas Haruto se sente muito desconfortável com o local, e bate aquela vontade de voltar para casa, então ele usa sua porta mágica, e nisso Charlotte pergunta como foi a viagem para lá, e ele apenas se deita no sofá, dizendo que foi exaustivo, e pede para Flay fazer algo para ele comer, mas sua irmã diz que eles podem comer fora. Entretanto, Flay não gosta da ideia, pois quer impressionar o Haruto com seus dotes de culinária, e então Charlotte sussurra algo no ouvido dela e a convence a comerem fora, mas Haruto usa a magia para esconder as orelhas dela, para que ninguém desconfiasse de nada, e após isso todos vão para a capital, e Charlotte se impressiona sobre como o lugar é imenso e cheio de lojas, e após a refeição, Charlotte taca um mapa da capital na mesa e organiza um plano para que todos se misturem pela cidade, e Haruto decide dar corda para a brincadeira da irmã, e quando eles se separam, Charlotte diz que eles terão um encontro, e isso já o deixa apavorado, mas Haruto acredita que ela não saiba o real significado de um encontro, e isso possivelmente seria influência dos animes, e ele se questiona se já teve esse tipo de experiência na vida passada, mas logo se lembra que não, ou seja, esse será seu primeiro encontro, e ainda por cima com a sua irmã. Esse anime tá todo errado, e bem, ele decide aceitar esse encontro com ela, e nisso os dois passam por uma loja de joias, e Haruto compra uma para sua namorada, que também é sua irmã, e chegando no pôr do sol, Charlotte corre pela cidade, e acaba se esbarrando com uma moça, pois era a mesma moça de antes, e quando Haruto se aproxima, ela começa a se lembrar de talvez já tê-lo visto, mas ele desconversa e diz que ela estava enganada, e a moça realmente afirma não se lembrar do seu rosto. Entretanto, se lembra de ter sentido a mesma quantia de mana antes, mas Haruto diz que a sua quantia de mana é 2, e dizer que isso é muito soa como uma piada, e nisso ela diz que pode ter se confundido, por conta do cansaço. Então Haruto lembra a moça que ela estava com pressa, e ela diz que estava indo para uma entrevista de emprego, então se apressa mais uma vez. Porém Charlotte a olha atentamente, e seu irmão pergunta o que está acontecendo. E assim como Lisa, Charlotte nota algo misterioso naquela garota também, e nisso ele se pergunta se demônios e humanos com mana alta sentem algo diferente, mas logo ele se lembra de que não quer ter trabalho decifrando nada. Então, até a cerimônia de admissão, ele decide ficar de boa, sem fazer nada. Em outro dia, Haruto está inconformado com um teste a caminho, e ele afirma que um dos tutores da academia chegou em sua porta pedindo para que ele faça um teste de proficiência antes de entrar na escola, mas ele com certeza não quer fazer isso, porém ele vê uma esperança no fim do túnel, e resolve que essa pode ser a chance dele ser expulso antes mesmo de entrar, e se motiva a errar tudo e passar essa vergonha. E quando ele está tentando se esgueirar na porta da academia, um tutor o reconhece como filho do Margrave, e diz que estavam o esperando. E no auditório enorme, Haruto se sente acuado, ele acha que naquela sala caberiam mais que 100 pessoas, e ele parece animado e até se perguntando se poderia fazer amigos, mas logo cai na real e se sente derrotado, chamando a atenção do tutor que a acompanhava, e ele, só de estar ali, sente sua vida sendo drenada pela energia extrovertida, mas isso serve de combustível para ele se focar em ser reprovado, e então entregam a prova para ele, mas acaba que ele realmente não sabe de nada do que está sendo questionado ali, e escreve literalmente isso no papel, e numa questão a respeito da magia de barreira, ele resolve acertar algumas para não dar tanto na cara, e escreve que pode realmente mostrar
mover a magia de barreira e criar formas, fora que ela não consome mana para ser ativada ou usada, e logo após, ele enfrenta a questão a respeito da magia antiga, e sem nem mesmo pensar, acaba escrevendo coisas que sabia por conta de suas sessões de estudo que ele fez para cobrir seus hábitos preguiçosos, e após isso ele vai para a avaliação de seu nível de mana, mas ele tenta alegar que seu nível é 2, pedindo para pularem essa parte, mas o examinador insiste que ele vá, e ele acaba concordando em ir, pensando que se eles mesmos souberem o quanto Haruto é inútil, o mandariam para casa. Em uma sala, ele é apresentado ao doutor, mas não vê ninguém, mas o chamando abaixo dele está aquilo. Sim, obviamente seria uma loli. E ela começa a avaliá-lo, e diz que gosta de sua aparência, e ele fica incomodado com isso. E ela diz que se chama Thea, e é a responsável pela magia antiga naquela escola. Ela diz que mesmo sendo pequena, ainda é quem manda ali, e se ele cair no desgosto dela, iria embora antes de qualquer coisa, e ele se anima com isso. E ela percebe que a reação dele não foi de medo, e depois de uma cena a respeito do seu petanco, o tutor entrega a resposta dele, e isso deixa ela interessada para prosseguir com a avaliação. E na hora do teste de mana, colocam uma esfera para medir a quantia, só que quando ele infunde mana, ela brilha violentamente e quebra, e até Haruto fica surpreso, porém acha que apenas quebrou um item valioso e deixaria a professora chateada, e quando ele acha que ela o mandaria para casa, ela fica feliz. Ela diz que a quebra do cristal significa que ele tem tanta magia que o negócio nem aguentou, mas o tutor tenta explicar que ouviu sobre a mana dele, e ela iria somente até 2, mas ela diz que isso pode estar errado, já que não entendem o bastante os cristais para ter certeza, e eles deveriam pesquisar mais antes de conseguir entender o poder dele, fora que ela deu problemas de nível real para ele, e Haruto se saiu bem em responder que não tem pistas, já que os problemas não têm solução, fora que a resposta dele para a magia de barreira foram incríveis, quase como as dela, e ele acaba descobrindo que ela era a autora dos livros que ele lia, os que ele usou para se basear nas respostas, e como decisão final, ela o coloca sob sua proteção na escola, falando que nunca deixaria outros professores terem alguém tão interessante, e ainda pedindo sigilo sobre o assunto, e isso deixa Haruto puto, fazendo ele negar o pedido dela para se juntar à equipe. Ela ainda tenta convencê-lo, mas ele simplesmente dá um corte rápido tramontina nela e mete o pé, e em casa ele conta para o clone e eles formam uma aliança a fim de serem expulsos. Em outro dia, Char entrega um 8 para a cópia e manda ele dar o seu melhor, mas ele se lamenta por não ter magia, e isso ser tudo que ele tenha para se defender, mas mesmo assim ele vai para sua obrigação, e após o fim da aula, ele quer sair correndo da escola e voltar para sua toca, mas ele nota um enxame de extrovertidos, e nota que não poderia fugir deles, e resolve se encolher para o canto da parede e passar ali com uma mosca, mas quando ele está ao lado do metido, o cara chama alguém, porém era a garota de cabelo branco ao lado dele, e ele se sente aliviado, tentando sair de fininho, mas com isso, acaba batendo de cara nos peitos da menina, e a reconhece como a garota que encontrou na cidade, mas eles são interrompidos pelo cara, ele está reclamando deles terem passado por ele sem se curvar, e afirma ser o vice-presidente deles, e exige respeito, mas a garota diz que é nova nessa academia, e não sabia dessa regra, então ele manda o Haruto Fake ensinar os bons modos para ela, mas ele não quer se meter com esse tipo de gente, e resolve fingir estar passando mal para fugir, mas o cara nota a mentira patética, e diz que iria dar uma lição nele, ativando sua magia, mas quando a cópia vê que o cara iria apelar, ela tenta correr, mas ainda assim é atingida nas costas, caindo fedendo, e ele apenas sai todo marrento do local, porém se assusta quando a cópia se levanta sem mais nem menos, e ele só pensa que aquela barreira defensiva funcionou, porém o nobre se impressiona que ele não teve nenhum arranhão, e nisso a cópia se lembra que deveria estar sentindo dor, porém o que o vice quer saber mesmo é como ele ainda está de pé, e nisso a garota se aproxima dele e narra tudo o que ocorreu, revelando os fingimentos da cópia, e ele percebe o quão ruim ela é em ler o ambiente, e isso deixa o vice puto, fazendo ele querer atacar mais uma vez, só que dessa vez para matar, só que a cópia não iria ficar ali esperando isso, então puxa o 8 e mete bala pra cima dele, ativando um clarão enorme, caindo com estilo e dando no pé, e nisso o nobre fica lá chorando, com dor em seu braço, e mais tarde, com Haruto, a cópia tá toda amuada, contando que após isso, ele ainda foi perseguido pela Loli Sensei, e com isso, o Haruto o libera para ir descansar, e fica se perguntando o que é de errado com essa escola, para ter uma batalha mágica sem mais nem menos, e mais tarde, uma garota vem entregar uma carta para ele, mas Haruto apenas pega ela e nega instantaneamente, e a menina explica que se trata de um duelo oficial seguindo a etiqueta nobre, e se ele rejeitar ou perder de propósito, vai dar ruim para a casa do Margrave, e ele trará desonra para seu nome. E após ela ir embora, ele fica se lamentando por essa chatice, ele pensa que pelo cara ser o vice-presidente, ele será forte, e diz que não quer se machucar, mas olhando lá de fora, ele vê a menina de cabelos brancos, seguindo aquela garota que entregou a carta, e quando elas chegam ao seu destino, ela vai falar com o vice, e pede para que ele cancele o duelo, afinal, é tudo culpa dela. E além disso, o vice-presidente parece não estar em condição de duelar, mas ele se nega e acaba gritando com sua criada por não conseguir curar ele direito, pois ele quer ficar pronto a tempo de enfrentar
enfrentá-lo. E olhando isso, o Haruto percebe o quão babaca o cara é, e ele percebe que a garota foi sozinha falar isso. E no momento, o cara começa a engrossar pro lado dela, falando que para quem está pedindo um favor, ela não está se humilhando o bastante, e manda ela dançar nua para ele, e assim ele a ouviria, mas ela se nega a fazer isso. Porém, após ele persuadir ela, a garota aceita, e começa a tirar a roupa, e quando ela tira quase tudo, Haruto começa a sentir pena por ela ser tão burra, e então coloca ela numa dimensão escura, e joga uma blusa para ela, aparecendo como Cavaleiro Negro, e mandando ela ter um pouco de respeito por si mesma. E após ele dar uma bronca nela e mandar ela se vestir, ela vai pra casa. E após isso, ele vai falar com o vice, e se apresenta novamente como Shiva. E isso deixa o metido puto, decidindo atacar ele, porém Haruto ataca o ferimento em seu ombro, e faz a ferida reabrir, e ele cai se contorcendo no chão. E Haruto continua dizendo que pelos crimes que ele cometeu, ele colocou um bloco nele, e ele explica os crimes que o nobre cometeu. Primeiro, foi arrumar briga com um aluno novo, porém o vice tenta justificar falando que fez aquilo e fez bem, e como o segundo crime foi punir injustamente um aluno, mas o vice tenta argumentar que estava protegendo a honra de um nobre, e por último, foi tentar fazer alguém dançar pelado, e por isso ele colocou essa maldição em sua ferida, e se ele tentar usar magia, a dor irá aumentar e ele não conseguirá usá-la. Nisso ele tenta só de burro e se ferra mais ainda, e o cavaleiro manda ele cancelar o duelo, pois não poderá participar, e quando ele vai embora e tira o domínio simples, os alunos o veem e ficam se perguntando o que ocorreu, e vendo o sangue em sua ferida, tentam curá-lo, mas isso torna as coisas piores ainda, e vendo a situação em que está, ele apenas pode jurar vingança, e após dar uma surra no filho do Marquês, Haruto acaba virando uma atração na escola. Todos acham ele incrível por ter colocado aquele moleque no seu devido lugar, e eles começam a não acreditar no fato de Haruto ser nível 2, pois a força dele é incrível demais. Porém, isso não é nada bom pra ele, pois quando chamaram ele, Haruto achava que seria expulso na hora, porém os tutores do colégio gostaram da atitude que ele teve e estavam o apoiando, e nisso ele sai puto, culpando o cara que tentou bater nele, e até no meio dos corredores já estão falando sobre o assunto. Porém, dessa vez, algumas meninas acabam achando ele bonito no fim de tudo, porém ele nem liga pra isso. Só de a escola toda estar falando dele, ele surta querendo voltar de toda forma para sua casa, porém enquanto ele corre, ele é agarrado pela Loli Sensei e começa a espernear dizendo que não quer ir junto dela, porém ela o acalma, dizendo que nem falou o que quer ainda, e ela acaba se desculpando por sua atitude anterior. Ela diz entender que falou demais com a sua insistência, porém nem 10 segundos depois, chama ele novamente para se juntar ao seu laboratório, e com isso ele se lembra da cópia falando que foi pego por ela, porém ele não liga o bastante para lembrar, e volta a tentar correr, mas a Loli Sensei o pega mais uma vez, e ele logo pensa em como essa professora é chata, e nisso a professora começa a explicar para Haruto que nessa escola há dois tipos de currículos, um deles é para os soldados do reino, que aprenderão magias e táticas de batalha para servir o reino em suas linhas de frente, e o outro currículo é o de pesquisadores, onde você se fornará em pesquisas tentando criar novas magias, e buscará criar e desenvolver o uso delas, escrevendo teses e pondo em prática seus avanços. E como ele é adepto da magia antiga, ela diz que o caminho natural é ele ir até ela, mas ele nega veementemente se juntar ao grupo. Mas nisso, Laios vem correndo em direção a Haruto e tenta acertar ele com um soco amigável, mas Haruto desvia, segura a mão dele, dá uma chave e cola a cara do príncipe no chão. E nisso, sua irmã chega, falando para ele aprender a saudar as pessoas. E com isso, Haruto nota que aquele marombo embaixo dele é seu meu irmão, o príncipe do reino. E nisso ele nota que sua irmã ainda continua linda, e seu irmão acabou se tornando um monte de músculos. E ele pergunta o que ela estaria fazendo ali, mas Laios se mete e acaba tomando um fora gratuito. E nisso, ela pergunta se ele já teria decidido o curso que iria fazer, porém ele diz que não, e a princesa aproveita a deixa para perguntar se ele não gostaria de ir para o mesmo curso que ela. Porém o príncipe não gosta e começa a falar que ele iria para o mesmo curso que o Haruto. E nisso, a Shield Senpai entra no meio do bololô e diz que ele irá para o laboratório dela, e assim começa uma discussão dela com o príncipe, falando que é injusto uma professora ficar indicando ele assim, porém ela diz que ele é da nobreza, mas ainda assim ela se nega a desistir. E nisso, ele a reconhece em meio à discussão, e ela começa a se achar, só que o príncipe vai alertar Haruto que o único lugar para onde ele não deveria ir é o grupo dela. Ela faz pesquisas que fedem a naftalina e nunca apresenta resultados, fora que ela vive discutindo com outros professores. Porém, ela vê seu filme sendo queimado e tenta reverter a situação, falando que não é ela que não consegue resultados, as pessoas apenas não entendem o que ela produz. Porém, isso só reforça o ponto dele, e nisso eles voltam a discutir, mas a princesa chega e apenas diz que ele estaria com ela, então seria inútil. E nisso, eles deixam a escolha para o Haruto, porém ele tá achando a situação uma merda, e nisso alguém chega atrapalhando eles, e era a guria de cabelos
prateados, e ela se assusta com a utilidade deles ali, mas diz que apenas quer falar com Haruto. Porém, quando deixam ela falar, a menina aparenta não poder falar o assunto com eles em volta, e Haruto une o útil ao agradável, então agarra a mão dela e diz que ele havia combinado algo, e eles ficam de cara com o desenrolar. Porém, Haruto consegue levar ela dali, e a princesa começa a surtar com seu irmão, se perguntando o que aquela mulher tem com Haruto, porém nem ele sabe quem ela é. E nisso, os dois fogem para a floresta, e Haruto se desculpa por arrastar ela assim, mas ela diz que entende, e nisso ela pede para perguntar algo para ele, e ela pergunta se ele seria a mesma pessoa que ela viu ontem, e ele sente que essa garota é problema, e ele pergunta o que ela queria dizer, e ela afirma que mesmo ele sendo igual, ele aparenta ser completamente diferente daquela pessoa que ela viu ontem, e nisso ele inconscientemente ativa o seu modo alerta e cerca ela como uma espécie de barreira, e ela se surpreende percebendo que ele ergueu uma barreira, e Haruto se assusta por ela conseguir ver aquilo, porém ela diz que não a enxerga, mas consegue senti-la, e nisso ele pergunta para ela qual seria a diferença do ele de hoje para o de ontem, mas ela diz que ele não mudou muito desde a primeira vez que ela lhe viu, porém aquele que ela viu ontem não tinha mana alguma, mas o ele de agora exala uma pressão gigantesca em cima dela, e ele se sente apreensivo com isso, mas pensa que ela é alguém que tem alta sensibilidade, assim como Flay, porém ainda assim pergunta se ela é uma demônia, mas a garota se assusta com a pergunta e se questiona se é desse jeito que ele a vê, porém ela afirma com certeza que é uma humana, e com isso ele decide que não precisa ficar alerta perto dela e baixa sua barreira. Além disso, ele alerta ela para encarar aquele outro como se fosse uma versão dele mesmo, e nisso eles se entendem, mas ela quer pedir mais 3 coisas para ele. Primeiro, ela se desculpa por botar ele em perigo, depois agradece por ele tê-la salvo do vice-presidente na noite anterior, e além disso, ela se curva envergonhada, pedindo para ser amiga dele, e quando ele fica em dúvida, ela entende que Haruto aceitou sua amizade, ficando toda emocionada. Ele pensa consigo mesmo que não aceitou ser amigo dela, porém quando ela fala que ele é o primeiro amigo que ela fez, ele fica com dó, mas ainda assim pergunta por que ele, e ela acaba dizendo que sempre o encontra, e suspeita que isso seja o destino, mas ele acha estranho ela não ter amigos, e pergunta que tipo de vida ela tem levado até agora. Ela se propõe a contar sua vida, e ele até diz que quer ouvir, só que a mulher já começa contando que foi abandonada após nascer, porém não para por aí, ela foi abandonada pelo povo que lhe acolheu, e isso aconteceu um total de 4 vezes, porém ele percebe que há algo estranho, ela foi abandonada demais, e teria coisa aí, então pergunta o motivo dela ser deixada, e ela fala que talvez tenha sido porque por mais que ela seja um bebê, ela ainda podia falar, e ele entende o caso, lembrando que um bebê falante assustou até mesmo Flay, e ela continua contando, chegando num ponto em que fala de um monastério que lhe acolheu, porém mesmo lá não a tratavam bem, e o único padre que cuidava dela morreu quando ela tinha 5 anos, e por ela crescer assim, ela não sabe o que é senso comum da sociedade humana, e por conta disso, ela quer ter amigos, porém Haruto diz que ela errou a pessoa, pois ele também é um recluso sem amigos, mas ela é bem positiva e diz que eles poderiam aprender o senso comum juntos, e nisso, ele sendo o mais canalha possível, pensa em tipo de amigos bem ruins, e acha que pode acabar usando ela, então pergunta qual seria a matéria que ela estudaria, e a menina responde que irá se juntar ao laboratório de manja antiga, e ele já se arrepende de ser o daquela Shield Sensei, porém decide ir junto com ela, e ele fala que já que são amigos, ele estudará com ela, porém ouvindo isso, a reação dela é exagerada, e acaba quase dando um piripaque em Haruto, e ele diz que o sorriso dela pareceu tão fofo, quase comparável com o da Char, e nisso ele percebe que a garota contou sua história de vida, mas não se apresentou, então Haruto se apresenta e pergunta o nome dela, porém quando ela ia dizer seu nome, a porcaria desse anime faz suspense, e durante tudo isso, Char e Flay estão reclamando do fato de Haruto ir para a escola e acabar tendo menos tempo para elas, e do nada Char sente uma luz vindo em direção a ela, e diz que algo interessante deve ter acontecido com seu irmão, e nisso ela parte atrás dele para descobrir. Então Flay fica para trás e continua chorando por seu mestre, dizendo que uma serva deveria estar ao lado dele, mas nisso Lisa diz que Flay é incrível, ela nunca gostou de servir alguém, por isso sempre viveu sozinha, porém Flay se acostumou rápido a ser capaz de alguém, e ouvindo isso Flay fica orgulhosa, e nisso ela conta que costumava ajudar o antigo rei demônio com os demônios em seu domínio, e Flay diz que era ligada a ele por um juramento, e que precisava intervir quando os demônios se rebelavam. O antigo rei demônio queria que humanos e demônios coexistissem em um paraíso, e nisso ela diz que o rei demônio morreu por seus ideais, e provavelmente se deixou ser morto por conta deles também, e ela diz que ele queria reviver com um humano, e que quando ela conheceu Haruto, ela se assustou por ele não ter suas memórias, mas Flay achou que ele as apagou para apagar seu lado ingênuo, porém mesmo assim, quando ele deu um nome para ela,
ela notou a antiga forma que ele nomeava seus servos e quase fala o antigo nome dele em voz alta. E esse nome era Iris Filha, e nesse momento nos é revelado que o nome da garota com Haruto era esse mesmo nome. E ele pede para chamá-la de Iris, pois o outro era muito longo. E ela permite, enquanto ri, e diz que se lembrou que também tinha esse costume de abreviar nomes em tempos antigos. E nisso, quando ele ia embora, ela chama ele para escolher suas aulas, e Haruto concorda, chamando ela para escolher as aulas em seu quarto. Sei qual aulas vocês vão escolher, sei. Porém, no caminho para lá, ele lembra que chamou ela para seu quarto sem nem mesmo pensar. E aí que ele lembra que ela é uma garota, mas como não tinha como mandá-la embora, ele apenas entra com ela. Só que lá dentro, eles encontram Char, e nisso, ela quase supõe que Iris seria a namorada de Haruto, porém, ele a corrige. E nisso, Char começa um papo todo torto sobre ser a segunda esposa dele. E aí eles vão escolher as matérias, mas ele tá fazendo isso jogando dados. E Iris acha isso estranho e meio louco, e então ele entrega para Char escolher por ele, e nem questiona as opções que ela colocou no papel, pois confia totalmente nela. E nisso Char começa a enrolar a coitada, até levar ela a acreditar que Haruto é um ser incrível que já transcendeu. E nisso ela cai, e ele percebe que tá na hora de mandar Char embora. E ela realmente diz que fez o que foi fazer ali, mas ele lembra que não podia deixar Iris ver a porta para qualquer lugar, então ele tampa os olhos delas por algum segundo. E então Char desaparece, e ela percebe que uma porta foi aberta, mas não foi a de entrada. Porém, ele faz ela apenas aceitar isso. E quando acaba sua lista da aula, ele diz que conta com ela, mas pensa que contará apenas até quando for expulso. Então, os irmãos acordam, e Haruto já reclama de ter que ir para as aulas, e Charlotte diz que irá explicar para ele o seu dever do dia. Ela diz que com as isenções no vestibular, ele provavelmente será colocado em uma turma de nível médio, ou seja, na turma C, mas ela tenta Haruto de que suas notas nas próximas provas possivelmente poderia torná-lo suscetível a mudar de classe, e assim ele iria conseguir chegar na turma A em pouco tempo. E ela fala isso com um brilho nos olhos, porém é aí que mora o problema para Haruto. E bem, ele nota que aquele papel, além das aulas básicas, também mostra aulas difíceis de nível superior, e Charlotte diz que escolheu elas a dedo, pois acredita que seu irmão dará conta do recado, e ele se desespera com isso, mas logo em seguida sente que isso poderia ser na verdade uma vantagem. Afinal, se ele escolher aulas difíceis, os professores colocarão muitas expectativas nele, o dando a oportunidade perfeita para decepcioná-los. Então ele já se empolga e vai em direção à porta para sair, mas a sua irmã pede um abraço antes disso e deseja um ótimo dia para ele na escola, mas ela fica lá o abraçando por muito tempo, deixando ele um pouco confuso. Então ela revela que apenas está triste por ter que se despedir dele. E bem, ele finalmente sai e encontra a Iris, e ela questiona quem seria a nova amiga de Haruto, e o garoto responde que ela seria Lisa, a sua assistente. Nisso a garota encara e se apresenta, e enquanto eles caminham até as salas, Iris estranha o fato de Haruto estar na turma C, mesmo com suas habilidades, e ela diz estar na turma A, e diz também que os exames escritos têm prioridade, e com isso ela se despede dizendo que ele logo mais se juntará à turma dela. E bem, quando a garota vai embora, Lisa questiona se ela seria mesmo humana, pois mesmo olhando ela de perto, a garota não conseguiu distinguir se Iris seria um demônio ou uma humana, e ela diz que não parece ser um demônio, muito menos uma ameaça. E após esse breve diálogo, ele logo vai para a sala, e logo nota seus amigos o encarando, mas logo se dá conta de que chegou atrasado para o assunto principal da escola. E quando ele se põe em seu lugar, o professor começa a explicar que aquela turma é a turma C, a classe mediana das 5 que eles possuem na escola. E ele diz que lá eles terão notas na faixa mediana geral das classes, ou seja, eles poderiam subir de nível dependendo exclusivamente dos seus esforços. E o professor diz que irá aplicar mais uma prova naquele dia, então os olhos de Haruto começam a brilhar, pois é a chance dele mostrar o quão incompetente ele pode ser, para assim sair daquela sala já no primeiro dia. Porém, quando a prova chega em suas mãos, ela é muito fácil, e ele se lembra sobre a sua irmãzinha ter aprendido isso nos primeiros 6 meses de suas aulas para superdotados. E como são questões que até crianças podem resolver, Haruto pergunta o que o professor quer com aquela palhaçada, e ele então pensa um pouco mais, e acredita que aquilo é uma tática do professor para tranquilizar os seus alunos. Afinal, ele já chegou apavorando na classe, então passar questões mais fáceis inicialmente irá deixar os alunos menos tensos, mas o problema dessa prova ser fácil é que Haruto se vê em dúvida de quantas questões ele deverá errar propositalmente, pois o professor saberia que ele está errando de propósito caso não acertasse nenhuma. Então a sua estratégia é encontrar um limite mínimo de questões que ele deve errar. No caso, seriam 60 delas, e todas com erros bobos para que ninguém suspeite de nada. E bem, ao final da prova, o professor suspira de decepção por conta das péssimas notas e diz que a média da classe foi apenas 20 pontos acertados. E ele complementa dizendo que até mesmo a turma B conseguiria ter uma média de 50 pontos naquela prova. Porém, ele brilha os olhos ao ver que um certo aluno obteve 60 pontos na prova.
Pois é, ele estava falando de Haruto, e o professor elogia ele em alto e bom tom, mas ele se desespera, afinal não era isso que ele queria. Porém, o pior ainda estava por vir, e o professor revela que irá passá-lo para a turma A antes da próxima aula, e chegando a hora, ele é levado por 2 alunos, e um deles reclama de Iris estar muito grudada nele, mas logo a palhaçada é interrompida pela chegada da professora, e ela se apresenta como Belkan, e diz ser especialista na teoria dos elementos. Nisso, Haruto nota que essa sim é uma professora barra pesada, e ela logo prova o ponto dele, pois aponta o dedo para eles, dizendo que eles devem se garantirem muito, pois são alunos do primeiro ano, e mesmo assim, se inscreveram no curso avançado dela para ficarem de conversa, e como eles são bravos, Belkan diz que expulsará eles de suas aulas a partir do momento que errarem a primeira questão que ela passar para eles. E bem, ela comenta também sobre Iris e Haruto terem se juntado ao laboratório de pesquisa de uma nanica de 4 olhos, então ele pergunta o que tem isso, e a professora responde que caprichará nas aulas, principalmente quando for para eles 3. Então a aula começa, e eles estudarão os elementos principais, subelementos e a quantificação, e ela já começa chamando Iris e diz para a garota encostar sua mão na esfera que está sobre a mesa, e ela assim o faz, e Belkan nota que a garota possui todos os elementos, porém ela lamenta o fato da garota ter apenas 5 de mana, então a professora pede para que ela se junte ao seu laboratório de pesquisa para colocá-la em forma, mas Iris recusa a proposta, então ela volta com a aula, e explica que o elemento em que alguém é mais proficiente é o seu elemento principal, e no caso de Iris é o caos, e abaixo desse há os subelementos da garota, e isso é tudo que o cristal é capaz de mostrar, então ela questiona qual seria o nível de controle dela dos subelementos caso seu proficiente seja 100%, e bem, a resposta para isso não existe, pois ainda se estuda a quantificação de controle dos subelementos nesse contexto, então Haruto se pergunta se realmente é difícil saber algo assim, e logo ativa sua calculadora de mana de revisão, e assim ele consegue quantificar o que os estudiosos ainda não conseguiram, mas Belkan explica que a dificuldade de calcular isso é por conta da sua constante alteração de valores, pois em cada contexto o nível de controle dos subelementos muda, então ela dá um exemplo de uma pessoa que possui fogo como subelemento, e diz que se a pessoa usar feitiço para aumentar seus músculos, pode acabar descobrindo que a taxa dele aumenta com isso, e ela questiona Laios sobre o porquê desse fenômeno ter a chance de ocorrer, e ele dá um palpite, e diz que pode ser pelo nível de proficiência, pois se a pessoa usar o aprimoramento muscular repetidas vezes, ele poderá acabar dominando a técnica, e Belman diz que a análise dele é muito interessante, entretanto as pesquisas contradizem a dedução dele, então Haruto diz que isso ocorre devido às propriedades ocultas, e ao ouvir a dedução dele, a professora se espanta e vai até a mesa do garoto, e pede para ouvir de novo o que ele disse, e ele pensa consigo mesmo que a sua calculadora de mana também mostra alguns termos desconhecidos, e por isso Haruto chama eles de propriedades ocultas, porém isso só foi comentado com Char e as outras garotas. Nisso, ele tem os pensamentos interrompidos pela professora, afinal, ela quer entender o que ele havia dito, então ele responde que talvez existam propriedades ocultas que são subordinadas aos outros elementos, e ele dá o exemplo do elemento fogo, dizendo que ele poderia conter a propriedade oculta do aprimoramento, e isso aumentaria os efeitos do feitiço de autoaprimoramento, e Belkan fica ainda mais perplexa e questiona como ele sabe disso, pois essas informações são restritas apenas a entidades de pesquisas, e ela explica que esse pesquisador oculto compartilha trabalhos de pesquisa com eles há anos. Além disso, esses trabalhos de pesquisa estão várias gerações à frente do tempo deles, e sugere a possibilidade de propriedades invisíveis, assim como ele havia dito. E bem, com a cautela da pesquisa, ela afirma que essas informações não haviam chegado nem mesmo aos ouvidos da família real, e com isso ela diz que a visão de Haruto é surpreendente, e revela que não esperava tanto talento da parte dele, então Belkan sugere que ele largue o laboratório de pesquisa que ele está e vá trabalhar com o dela, porém ele também recusa, e Iris diz que é impróprio ficar tentando recrutar alunos durante a aula, mas ela ainda demonstra interesse neles, e questiona se Haruto seria o próprio pesquisador, mas ele todo sem graça diz que não, e se questiona quem estaria por trás de um nome tão legal. E bem, após isso, eles vão até Poucos e a professora, e ela aparenta estar muito feliz, pois agora o laboratório deles poderá continuar em funcionamento até que eles se formem, e Haruto fica incrédulo que ele foi motivo de toda a felicidade dela, então a professora diz que eles deveriam fazer uma comemoração de boas-vindas, então os dois saem para buscar comida, e pedem para Haruto e Iris os aguardarem, e ele acha aquilo um saco, e diz que era para o seu eu original estar naquela situação, porém muita coisa aconteceu nesses últimos tempos, então ele estaria cansado para isso. E bem, ele entregou seu formulário de inscrição, e com isso Haruto sente que já pode ir embora, mas quando ele estava se dirigindo à saída, Shinaido cai no chão, assustando todos. Nisso a professora diz que ele apareceu em sua porta na noite anterior, pois foi atingido por um feitiço estranho, então ele pediu a ajuda dela para entender o que havia acontecido, afinal, ele nunca tinha visto aquele tipo de feitiço, e com isso ele suspeitava que teria sofrido com magia antiga, mas após se matar de pesquisar para entender a real causa do incidente, ele chegou à exaustão no amanhecer.
conhecer. Porém, a professora diz que essa é a chance dele de estudar magia antiga com ele, mas Haruto acha isso muito cruel. Porém, ela continua e pede para eles tocar o ombro direito dele. E quando a garota faz isso, ela nota que algo sólido está ligado a ele e parece possuir formas de cilindros incolores e transparentes. E a professora confirma o que Iris diz e explica que ao usar magia para curar a ferida, os cilindros se atraem, apertando o ombro da pessoa com força. Porém, essa é a parte interessante, pois ela encosta no ombro dele com um objeto e nota que o cilindro foi atravessado. Então a professora explica que qualquer coisa inanimada é capaz de atravessar aquele objeto preso a ele. E com tudo isso, ela questiona a Iris o que seria aquilo. E o palpite da garota é que se trata de magia não elementar. Então a professora a elogia, pois seu palpite foi certeiro. Aquilo se tratava de uma barreira feita com magia não elementar. E isso acende a dúvida de Haruto sobre a professora ter descoberto a verdade por trás da barreira. Então ele ainda acha improvável que ela tenha descoberto a sua real identidade. E bem, então a professora questiona ele sobre a diferença entre magia moderna e a magia antiga. Então ele responde de forma mais tonta, dizendo que uma é mais antiga do que a outra. E vendo isso, a professora faz a mesma pergunta para Iris, e ela responde que a magia antiga é uma magia não elementar, e por conta de ser antiga, ela esconde muitos mistérios. E a professora confirma suas palavras, e complementa dizendo que ela é possível de ser mantida sem fornecer mana. E comparando ela com a magia moderna, essa magia não suportaria nem metade do dia sem o fornecimento de mana. Entretanto, passou um dia e meio desde que isso foi colocado em Schneider, e ao ouvir isso, Iris se espanta e questiona se isso seria a obra de alguém capaz de usar magia antiga em uma era moderna. Então a professora responde que se trata apenas de uma teoria, pois essa magia é da era mística, e para ser usada, a pessoa precisaria estar com sua mana acima do nível 80, e isso levanta a questão de quem teria lançado esse feitiço, mas ninguém ali fez isso, e a professora decide que terá de perguntar diretamente ao Schneider, pois ele sabe quem lançou a magia, mas se recusou a dizer para ela na noite anterior. Então ela começa a esbofetear a cara dele, e assim o cara acorda e cobra a respeito dela, pois ele é um herdeiro da família Raffen, mas a professora caga pra isso e já vai direto ao ponto. Ela diz que não consegue remover o feitiço dele, ou seja, isso significa que apenas quem lançou é capaz de removê-lo. Então ela questiona ele novamente quem teria feito isso, e ele diz que não sabe, pois era um homem com uma voz estranha e vestido todo de preto. Nisso a professora teoriza de que a vida dele corre perigo caso ele conte o que viu, e Schneider demonstra espanto no palpite dela. E bem, pelas poucas informações que ele tem, ela diz que já tem alguém em mente que poderia ter feito aquilo, e diz que na província fronteiriça há um herói da justiça que começou a aparecer há vários anos, e a descrição dele bate com o que Schneider disse até agora. Então ela questiona se Haruto sabe de quem ela está falando, mas ele diz que não. Entretanto, a professora diz que esse herói só atuava na província fronteiriça até então, mas com a chegada de Haruto na capital, ele passou a dar as caras por lá também. Porém, ele desconversa, dizendo que esse herói apenas poderia ter ido para lá tratar de alguns assuntos. Então o semblante dela muda para algo mais assustador, e ela questiona o porquê dele ter sido recomendado pelo rei, e ele diz que não sabe o motivo, mas ela não compra essa ideia, e questiona se ele sabe algo sobre magia antiga que ela desconhece, e ele então se empolga e manda ele falar tudo o que sabe a respeito. E Haruto se sente sufocado com a pressão que a professora faz nele, e ele começa a rezar para o seu eu original aparecer logo por ali, e nisso ele aparece mesmo, e diz que não tem nenhuma relação com Haruto, ele apenas estava lá para combater os malfeitores da capital. Então os olhos da professora brilham, pois o próprio Shiva estava diante deles, e bem, ao ouvir ele dizer malfeitores, ela se espanta em saber que Schneider fazia parte de um grupo suspeito. Então Shiva continua o seu teatro, e diz que ele deveria cancelar o duelo e prestar atenção no seu aviso, pois só assim seria liberado das algemas, e o herdeiro então cede e diz que aceita seus termos. Porém, antes de Shiva se despedir, ele é preso pela professora após baixar sua guarda. Então, usa seu cálculo de mana na professora, e entende que ela possui a mistura dos elementos terra e escuridão, e por isso, as suas amarras são mais firmes que o elemento de terra individual. Nisso, ela vai até ele e afirma que ele não será capaz de se soltar tão facilmente. E bem, ela diz que tem 271 perguntas para fazer a ele, e só deixará ele ir após responder todas elas. Porém, ele sem muita dificuldade consegue neutralizar o feitiço dela, e ao mesmo tempo que se solta, ele prende ela. Então ela analisa a genialidade de Shiva, mas poucos a manda parar com isso, e diz que ela deve pedir desculpas o quanto antes. Porém, a professora diz que não poderia fazer isso, pois agora o número de perguntas que ela tem para fazer a ele subiu ainda mais. Então ela pede para ele lhe responder, mas dessa vez ela coloca o por favor no começo da frase. Só que isso não convence Shiva a nada. Nisso, ela oferece a sua castidade em troca das respostas, e após um silêncio constrangedor,
ele apenas a manda parar de investigá-lo. Então, ela aceita fazer as coisas dessa forma. Afinal, ele estava querendo fazer xixi e ele deveria soltá-la logo. Porém, outro silêncio toma a sala e a professora percebe que não pediu desculpas pela sua falta de educação. E nisso ela conserta isso se desculpando. Então ele finalmente solta ela para ela não mijar na frente dos seus alunos. E bem, a professora decide chamar todos para brindar a chegada dos novos estudantes e pesquisadores. Então Haruto fica com cara de tacho, pois um turbilhão de coisas haviam ocorrido pouco tempo antes dessa festa de boas-vindas. Além disso, ele sente poucos o encarando acirradamente e questiona se teria acontecido algo, mas pouco se desculpa por encará-lo tanto e diz que apenas notou que eles são parecidos. Porém, Haruto questiona em qual parte eles são iguais, e ele explica que são parecidos na questão de sempre acabarem sendo envolvidos nesse tipo de coisas. E Haruto questiona se ele costuma andar muito com a professora Tear, e ele explica que os dois estão fadados a andarem juntos sempre. E conta que costumava dar aulas na casa da família do Conde Lucianel. Ou seja, ele era o professor da professora Tear, e Poucos revela que ela sempre teve aquela personalidade desde nova, então ele estava acostumado a se envolver nos problemas dela. Além disso, ela era uma garota esperta, e que ao ouvir suas explicações, ela vinha com outras hipóteses 100 vezes mais avançadas do que as dele. E com toda essa curiosidade e inteligência, a garota conseguiu ter êxito em qualquer experimento que começava, e após se sentir limitada na questão da busca por conhecimento, Tear decidiu se matricular naquela academia, e quanto a ele, Poucos ficou responsável por ficar de olho nela, porém ele revela que a professora era bem mais inteligente do que ele, e no fim, os seus ensinamentos não eram o suficiente, pois ela é um gênio, e além de ser esperta na questão dos experimentos, ela também conseguia desenvolver diversas novas magias, fazendo com que as pessoas botem fé que ela se torne sábia em algum momento. E esse seria o maior título da magia moderna. Porém, Pouco se conforma com uma coisa: ele não entende o porquê dela ter escolhido justamente a magia antiga para estudar, pois essa magia é uma magia perdida, e para piorar, eles nem sabem qual é a sua real utilidade. Mas Naruto o acalma, dizendo que eles não são capazes de entender o que se passa em uma mente brilhante, e Pouco se contenta com essa informação, e passa a se sentir medíocre perto de sua aluna, achando-se incapaz de compreendê-la. E bem, Iris aparece toda alegrinha para falar com Haruto, e pergunta se ele está se divertindo também, mas ele fica apenas se perguntando se ela bebeu mesmo, e de fato isso aconteceu. Então ela logo coloca a bebida no copo de Haruto, e ele acha que era para ele, mas Iris logo em seguida pega o copo e vira na garganta, e após isso ela se deita sobre os joelhos dele, fazendo-o tomar um susto, até que ela dorme, e Haruto volta a ficar mais calmo, e deixa ela dormindo no sofá. Nisso a professora aparece, perguntando por que a garota queria estudar magia antiga, e Haruto diz que não sabe o motivo. Então ela explica que descobriu a intenção dela nesses últimos estudos, após analisar a sua mana, e Tear explica que Iris possui todos os elementos, e isso é algo extremamente raro e digno de se orgulhar. Porém, as coisas não são 100% boas, pois a garota possui 5 de 35 de mana, e embora ela seja jovem, esse número de mana ainda é muito baixo, e a professora deduz que o nível de magia dela não suba mais do que isso, e todas essas questões somadas fizeram com que Iris fosse procurá-la para estudar magia antiga juntas, pois a magia dessa época continha muitos ancestrais com nível de 100 de mana, portanto deve existir alguma pista de como subir o seu nível de mana, independente de qualquer fator externo que pudesse atrapalhar. E a professora diz que ainda não tinha conduzido nenhuma pesquisa com esse respeito, e por isso está empolgada para avançar as pesquisas a respeito desse tópico. E ela diz que é um ato muito belo da Iris buscar por seus objetivos de forma tão imersiva e determinada. E bem, Tear sente que acabou falando de coisas atípicas por conta de estar chapada de álcool, então ela diz que irá dormir também. Então Haruto olha para o lado e percebe o Poucos dormindo. Enquanto isso, Shinaido se lamenta, pois no dia seguinte todos saberão que ele desistiu do duelo, e ele fica frustrado por ter chegado muito longe e do nada ter que retroceder. Afinal, ele conseguiu até mesmo se aliar à Igreja Lucifria, com isso garantindo que o seu pai se tornasse o próximo rei. No entanto, as coisas não estavam favoráveis agora, e todos os seus planos foram por água abaixo. Enquanto isso, Haruto fica de canto observando, e Shinaido chama a unidade especial de assassino da família Raffen e reforça a missão dada a eles. No caso, eles teriam que matar Haruto e seus 3 amigos ainda naquela noite, mas enquanto eles arquitetavam aquele plano, eles estavam sendo gravados. E bem, eles saem e ficam rondando a área que os 4 amigos estão. Então Shinaido pede para saber como vão as coisas, e um dos Raffens diz que os alvos marcados estão na sala do 2º andar, dando sinais de que estavam celebrando algo, sendo que 3 deles estão completamente imóveis por conta do álcool. E quanto a Haruto, ele diz que o garoto está dormindo no sofá. Então Shinaido questiona se há terceiros na área, e ele diz que já espantaram todo mundo, e explica que eles têm 10 homens colocando uma rede à prova de som pela área. E além de inibir o som, essa rede também serve para detectar intrusos que forem se aproximar da área, mas eles também posicionaram 10
10 homens para combater qualquer potencial intruso que venha atrapalhar seus planos. E bem, assim ele finaliza a explicação de como a operação irá atuar, e então dá início a ela. O primeiro homem se dirige até a porta, mas logo dá de cara com uma barreira invisível, que o impede de entrar na casa. Então ele pede para que a sua equipe cheque os arredores, e quando eles retornam, os homens explicam que aquela parede invisível cerca toda a construção, deixando o local impenetrável. Nisso, um deles tenta quebrar a barreira com sua espada, mas nota que não causou nenhum arranhão sequer, e de repente, uma porta misteriosa surge na frente deles. Então um dos homens comenta que ouviu Schneider falando sobre um sujeito chamado Shiva, e essa pessoa é muito associada a Haruto, e possui a habilidade de usar magias estranhas, então ele pede para eles irem com cuidado, mas logo quando o homem abre a porta, ele é puxado para dentro. Nisso os homens tentam usar a magia mais forte deles para quebrar a porta, mas nada acontece, e isso faz o capitão se perguntar quem seria esse tal de Shiva, mas em seguida, um dos homens de sua equipe aponta para frente, mostrando que surgiu ainda mais portas, e o capitão manda todos afinarem seus sentidos, pois o inimigo estava bem próximo. E bem, o capitão sente a presença do inimigo em uma das portas, e logo o atinge com sua magia, e após isso, os seus capangas vão até lá recolher o corpo do homem, mas logo em seguida, outros vários Shivas aparecem, deixando os homens confusos, até que um dos capangas chama a atenção do capitão novamente, e mostra que surgiu um exército de Shivas do nada, porém ele volta sua visão para cima, e nota que ali estava o verdadeiro Shiva, então ele tenta o atacar, mas sente seu corpo paralisado. Então Shiva explica que selou os movimentos dele e dos outros homens, e ele desdenha de Schneider por conta de ter planejado o assassinato deles por algo tão besta. E bem, ele diz ao capitão que está na hora dele falar tudo o que sabe, então a cena corta para Shiva indo até o covil onde se encontra o chefe da operação, mas Schneider nega que tenha feito tudo aquilo, e diz que nunca viu aqueles homens em sua vida, porém Shiva mostra a gravação que fez enquanto ele arquitetava o plano com seus capangas, e ele fica surpreso e pergunta qual tipo de magia seria aquela que Shiva usou, porém ele não responde e afirma que ele passou dos limites. Afinal, Schneider queria matar 4 pessoas apenas por causa de um rancor bobo, e Shiva diz que o bloqueio de turno não parece ter tido efeito nenhum nele, portanto, o homem precisaria de uma punição mais severa. Então ele entende que Shiva quer o matar, mas diz que não permitirá que isso aconteça, pois ele afirma que irá se tornar um rei respeitado algum dia. E bem, ele pega uma seringa e aplica em seu braço, se transformando em uma fera enorme, e nesse momento, Shiva perde toda a sua pose de descaso e passa a se preocupar um pouco mais com a situação, mas antes que pudesse fazer algo, ele toma um soco que o joga para fora do edifício, então ele se levanta e estranha aquela injeção, pois o cara se transformou em um monstro justamente quando aplicou em si próprio, e com isso em mente, Shiva se questiona do que deverá fazer com ele agora, até que ele recebe uma ligação de Charlotte, e ele disfarça dizendo que crianças deveriam estar dormindo nessa hora, e a garota diz que estava dormindo, mas sentiu que ele estivesse fazendo algo e por isso despertou, e nisso ele explica que está lutando contra um monstro gigante desconhecido, e Charlotte pergunta como seria aquele bicho estranho, então Shiva conta que ele era um humano que se transformou, e acabou virando um monstro por causa de experimento de uma certa organização, e percebendo que tem uma pessoa nessa jogada, a garota pede para que ele o derrote sem machucar o humano que está preso no monstro, então Shiva fica sem palavras inicialmente, mas logo decide que fará as coisas dessa forma mesmo, tudo pela Charlotte, e a garota grita de alegria, dizendo que não esperava menos dele. E bem, o monstro parte para cima, e Shiva sente que está lidando com uma fera mais forte do que o Gigan, mas ainda assim ele continua o ataque. Porém acaba sendo preso pelas mãos do monstro, mas consegue se safar, prendendo os braços dele, e após conseguir prendê-lo, Shiva se questiona do que fará agora, mas o monstro rasga os seus próprios braços para conseguir se soltar, e logo regenera. Nisso Shiva fica confuso e pensativo em como acabará com aquilo, então a garota volta a falar com ele, e diz que notou algo estranho no monstro, mas ele diz que aquela fera sempre foi estranha desde o começo. No entanto, Charlotte percebeu que o ser diminuiu um pouco, além de ter ficado com a pele mais clara. Nisso Shiva compreende o que ela quer dizer, e afirma que conseguirá ter êxito se ir desgastando as partes que ficaram grandes do corpo do monstro, e se ir usando essa estratégia, o monstro voltará a ser o tamanho normal de Schneider. E bem, ele decide que irá atacar com tudo agora, e invoca um novo ataque especial, que consiste em atingir o seu inimigo com lâminas forjadas nas chamas do purgatório. E vendo isso, Charlotte se espanta e demonstra empolgação em ver essa técnica na prática, então Shiva finalmente libera as espadas para o ataque, e após todas dilacerarem o corpo do monstro, Schneider volta para sua forma normal. Porém, o cara volta da forma que veio ao mundo, e para evitar que Charlotte visse algo indevido, Shiva cobre as bolinhas do cara com efeito de luzes. Porém, ainda assim, a garota diz que terá bons sonhos naquela noite após essa luta, então se despede. Nisso, Shiva vai até o homem, diz que eles deverão voltar a ter aquela conversa de antes, mas ele fica de quatro e começa a correr dele, e Shiva coça a cabeça, tendo certeza que Schneider não irá ouvi-lo estando naquele estado. Porém, ele ainda acha que ao menos deveria pegar aquela injeção misteriosa que o homem usou, mas como ele está cansado, ele decide deixar isso para outro dia. Por hora,
hora, Shiva pretende consertar a mansão e voltar a dormir. E após tudo isso, Haruto acorda e vai para a janela. Então encontra Shiva e comenta que acha todo aquele clima divertido. Nisso Shiva responde que sente o mesmo, afinal eles são a mesma pessoa. E ao olhar o rosto sereno de Haruto, ele fica incrédulo de como ele pôde se manter calmo, mesmo tendo passado por toda aquela situação. Então a conclusão que ele tira daquilo é que Haruto seria um tsundere, mas o garoto diz que a sua vida ali é bem melhor do que na vida passada. E Shiva concorda, dizendo que não há como negar esse fato, pois eles eram reclusos, mas acabaram mudando essa realidade com o tempo. Em alguns momentos, eles começaram a achar que seria uma boa ideia se relacionar com mais pessoas. E bem, ele diz ao Haruto que o toque de recolher já tocou faz tempo, portanto, ele deveria ficar por lá. Já ele, Shiva se despede e diz que Haruto realmente está indo bem. E no dia seguinte, Flay questiona um senhor se ele teria visto algum estranho na capital real, mas o cara estava meio surdo e não entendia nada. Nisso um grupo de jovens estranhos se propõe a ajudá-la, mas ela teria que seguir eles até algum outro lugar. Então Flay aceita ir com eles. Só que a garota já estava esperta e dá a devida punição para os tarados. E Lisa questiona eles sobre saberem da capital, e assim eles obedecem. E já com as informações, as garotas voltam até Charlotte e explicam que o rei e a rainha não estão se dando bem, fazendo com que os outros nobres fiquem inquietos também. E com isso Charlotte diz que as suas suspeitas estavam certas e um perigo muito grande está se aproximando da capital. Mas o esqueleto afirma que o inimigo já estaria em ação. E ele lembra a garota sobre o combate de Shiva com aquele monstro gigante, e todos na mesa ficam maravilhados com a performance dele na luta. E bem, Charlotte diz que de acordo com as informações que recebeu, aquele humano estava sendo controlado pela fera, e ele é um vice-presidente do Conselho Estudantil. Isso faz com que ela deduza que o homem estaria agindo sob ordem do Conselho Estudantil Oculto. Sim, voltamos para aquela mesma brisa de antes, mas enfim, a garota explica que o incidente aconteceu depois que seu irmão entrou para a Academia Real, e para ela, esse conselho começou a entrar em ação ao perceber o poder que seu irmão tem. Mas Flay diz que não há com que se preocupar, pois essa organização não será páreo para a força de Haruto. Porém, Charlotte diz que eles possuem vantagem sobre ele, por conta deles serem ocultos e não terem sua localização identificada, e por isso ela afirma que está na hora deles entrarem em ação também. E tudo começa com eles se infiltrando na academia, para assim conseguirem coletar informações. E a partir daí, o plano será expor os responsáveis que estão ligados a essa organização maléfica. Então, todos que estão à mesa concordam com o plano, mas Lisa diz que eles deveriam ter um nome para a equipe, e Charlotte dá a ideia deles se chamarem Camelot, e todos aceitam. Dessa forma, o grupo deles estava formado e pronto para entrar em ação, mas Haruto estava observando o plano deles de seu quarto, e embora eles viajem um pouco, Haruto afirma que a tal organização do mal realmente existe, pois a professora Tear contou sobre eles, e com isso, ele se planeja para dar segurança a eles, para que assim, eles possam fazer a investigação deles, viajada, mas sem risco. E galera, acabou a temporada, consegui postar esse anime todo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Não terá mais lançamento esse ano, próximo lançamento somente dia 3 de janeiro, vindo com todos os novos animes e aquelas continuações que a gente já sabe, Mau Mau, Undead, Passarinho e muitos outros animes. Eu vou estar postando aqui pra vocês, e o ano de 2024 vai ser gigantesco aqui nesse canal. Vamos que vamos rumo aos 400 mil inscritos, e a meta pra 2025 é 1 milhão de inscritos nesse canal, pra ter 365 vídeos por ano pra vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!